Aquilo que eu mais temia aconteceu. O meu vô veio a falecer e não só isso, ele foi cortado ao meio. Foi desta maneira que ele morreu. Mas o que mais me deixava assustado era que as lágrimas não escorriam e nem sequer o sentimento de tristeza se passou pela minha cabeça. Ele era a única família que me restava. Então, diante disso, que tipo de ser humano terrível eu sou? Meu povo, agora o bagulho daqui pra frente, vocês vão ver o que é protagonista de verdade. Eu encontrei essa obra aqui esses tempos atrás, eu tava lendo nas férias, e eu achei ela muito massa, por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês. Mas a única definição que eu falo é: esse protagonista faz o que os outros deixam de fazer. Só presta atenção. E voltando pra história, o Prota estava tipo levando uma erva de conexão espiritual para o seu avô. E seu avô declarou que ele tinha feito um bom trabalho. E pelo seu tamanho, eles poderiam até receber 5 niangues por ela. E o Prota acrescentou que também havia uma toca de raposa por perto, onde ele encontrou a erva. Mas a mãe não estava lá, apenas os filhotes. E ouvindo isso, o avô dele perguntou: então, você matou os bebês? E o Prota respondeu que não. Por que ele faria isso? Afinal, a mamãe raposa ficaria muito triste se voltasse e descobrisse que seus bebês foram mortos. E seu avô apenas falou para ele deixar esse assunto de lado e preparar o jantar. Mas ele ainda tinha algo a declarar. Jeong, você pode me prometer algo? A real natureza que você esconde, por favor, nunca revele a ninguém. E lembrando dessas palavras, o Prota declarou: eu sinto muito, vovô, mas eu acho que não serei capaz de cumprir a promessa. E assim, somos transportados ao condado de Zongyang, onde uma carroça estava levando vários prisioneiros. E claro, eles faziam isso bem no meio da cidade, diante de várias pessoas, para que cada um observasse seus rostos. E também humilhá-los da pior forma possível. Porém, as pessoas estavam interessadas em um prisioneiro em específico. Um dos carinhas que estavam observando comentou: ele é bem jovem, deve ter quase a mesma idade que o jovem mestre. E ouvindo isso, o acompanhante dele respondeu que ele não deveria subestimá-lo só por ser jovem, pois provavelmente ele era o pior de todos aqueles prisioneiros. O que fazia sentido, já que ele tinha uma carruagem inteira apenas para ele. Porém, o acompanhante daquele carinha declarou que ele não deveria ficar surpreso com aquilo, mas sim com a quantidade de pessoas que ele matou com apenas uma foice, que até lhe deu o apelido de demônio assassino da foice. Mas voltando pro assunto que os dois estavam ali, o acompanhante lhe perguntou o que ele queria pedir dessa vez. E o carinha com um chapéu parecendo um samurai declarou que queria contratar alguém, especificamente um jovem cuja morte não importaria a ninguém. E falando sobre isso, alguém recebe uma pedrada, onde as pessoas declaravam que ele merecia mais do que a punição divina. E olhando um pouco mais atentamente, parece que ele nem precisaria procurar. E diante daquilo, eu não tinha mais nada para pedir para aquele carinha. E assim ele foi simplesmente embora sem dizer mais nada. Porém, que nem eu disse, ele finalmente tinha encontrado um candidato perfeito. E assim, um tempo depois, somos transportados ao castelo interno do condado de Zongyang. E era lá que o nosso protagonista era mantido. E nessa situação, a única coisa que passava na sua mente era: eu me apreciei demais. Aquele maldito verme era impressionante. E o verme que ele tava falando é esse carinha aí, com um chapéu todo furado. Não sei porque não tampou o chapéu, mas tudo bem. Comentando que estava se perguntando sobre quem estava o seguindo, mas ficou bem surpreso que era só um pirralho qualquer. Porém, mesmo assim, ele não teria piedade. E diante desse carinha aí, o Prota só pensava que ele era um monstro. E mais uma informação: esse cara aí foi quem matou o avô do Prota. No entanto, como ele era diferente dos outros, ele acabou com o Prota antes mesmo que ele pudesse fazer algo. E mesmo que o Prota lutasse com ele de novo, o resultado seria o mesmo. Ele não conseguia pensar alguma maneira de matar ele. Ou melhor, faltava apenas uma coisa para ele: as artes marciais. Será que se ele aprendesse as artes marciais, ele seria capaz de derrotá-lo? Mas como que ele ia fazer isso, né? Ele tinha que fugir dali. Só que isso contaria como uma segunda vez. Contudo, eu acho que ele não precisaria. Uma fumaça estranha começou a entrar na cela. E não era nenhum tipo de incêndio, pois o cheiro era um pouco diferente. E na realidade o Prota até sabia que cheiro era aquele, afinal ele mexeu com muitas ervas. E resumindo todas as ervas que ele citou na sua cabeça, no fim, juntando todas elas, dava num sonífero. E claro, acabou funcionando no protagonista.
vista. E neste momento, um homem chegou na cela do Prota e até mesmo soltou as suas correntes. Entretanto, como o Prota mexia com a erva, é óbvio que ele já estava resistente a ela. E aproveitando a oportunidade que o homem ali ficou surpreso, ele o atacou. E agora sim ele tinha uma chance para fugir, certo? Mas de repente ele parou, pois aquele homem acertou seus pontos de pressão. E diante daquilo, o Prota não entendeu bulufas nenhuma. E se perguntou se aquilo era as artes marciais. E como o Prota não sabia muito de artes marciais, ele rapidamente achou que aquele carinha na sua frente foi quem tinha matado seu avô. Porém, olhando um pouco para o seu físico, não era ele, pois o homem que tinha matado seu avô tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Mas deixando isso de lado, chegou outra pessoa, questionando aquele homem quem era o Prota. E o homem, que era o guarda desse menino aí, declarou que ele deveria ter ficado do lado de fora, afinal ali era muito perigoso. Entretanto, o jovem mestre era curioso e queria ver como é que era uma prisão por dentro. E outra, ele queria ver o rosto do Prota mais de perto. E o guarda fez o que seu mestre pediu. E vendo o Prota, o jovem mestre começou a rir. E então começou a declarar: olha, você tinha razão, ele realmente se parece comigo. E isso só pode ser o destino, não é mesmo? E diante disso, o Prota estava mais surpreso do que tudo. E o jovem mestre continuou dizendo que o Prota estava a caminho da morte e seria esquartejado em 2 dias. E até comentou que a vida era bem justa, né? Afinal, os dois nasceram com o mesmo rosto, mas ele era um jovem mestre, enquanto o Prota estava preso no corredor da morte. Então, desta vez, ele iria conceder a ele uma rara oportunidade. A oportunidade de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão Espada Mok. Em outras palavras, a chance de ser o seu substituto, Mok Gyeongyeon. E ouvindo isso, o Prota ficou surpreso. E o jovem mestre ali continuou dizendo que não iria ser difícil. Ele apenas deveria ficar aconchegado em uma mansão, com comidas deliciosas, lindas serviçais e uma cama confortável. Em outras palavras, ele vai poder ter o privilégio de provar coisas que nunca cogitou experimentar. E assim que acabar, vai receber o dinheiro suficiente para curtir a vida como um homem livre. E se ele fosse aceitar aquela oferta, ele deveria comer aquilo ali primeiro. E o Prota perguntou se aquilo ali era um veneno. E o guarda respondeu que era óbvio que eles não confiariam cegamente em um prisioneiro. E caso a missão for bem sucedida, ele daria um antídoto. E diante daquela situação, o Prota começou a pensar: vovô, a minha segunda chance me foi dada. Então eu vou aproveitar ela muito bem. Afinal, essa é a chance de eu conseguir uma nova vingança. E o jovem mestre ali declarou que o Prota tinha feito uma sábia escolha. E já que ele tinha tomado veneno, o guarda ali poderia simplesmente tirar suas algemas e liberar os seus pontos de pressão. E depois que o guarda ali fez isso, o Prota até se sentiu um pouco mais aliviado. E o guarda falou para o jovem mestre ficar atrás dele. Afinal, eles não sabiam o que veriam pela frente. Mas mal ele sabia que essa seria a sua pior escolha. E no momento em que ele estava saindo, ele viu a pior cena possível. O seu jovem mestre já não estava mais com eles. E naquela situação, o Prota começou a declarar: opa, nossa, e agora, guarda? Parece que o falso jovem mestre morreu. E para entendermos um pouco mais da história do Prota, vamos voltar um pouco antes do demônio assassino da foice ser preso. Várias pessoas estavam correndo por suas vidas. E a única coisa que o Prota pensava era: isso é divertido. Eu acho que isso é a coisa mais divertida que eu já vi. Eu matei todos que pensei estarem relacionados com a morte do meu avô. A emoção que senti vividamente ao matar dezenas de pessoas foi alegria. E sobre a minha verdadeira natureza, eu não sei o que fazer. Mas que tipo de expressão facial eu tinha enquanto matava todas essas pessoas? Eu estou sorrindo? Então é essa a verdadeira natureza ao qual o vovô se referia? No fim, minha verdadeira natureza é má? Eu não sei. Eu vou apenas matar tudo que eu vejo por enquanto. Mas nesse momento, o Prota acaba recebendo um baita de um chute, que óbvio o fez voar muito longe. No entanto, ainda assim o Prota conseguia se levantar, o que surpreendeu aquele homem. E já da perspectiva do Prota, ele notou que o homem à sua frente era muito perigoso. E o homem continuou dizendo que o Prota era bem impressionante, pois parecia que ele nem aprendeu as artes marciais, mas ainda assim conseguiu sobreviver ao seu ataque. E antes que o Prota percebesse, ele já estava sendo levantado pelo pescoço. E o que tinha acontecido diante dele foi tão rápido que ele começou a se perguntar se aquele homem à sua frente era um humano. E justo nesse momento o homem começou
começou a dizer: "Isso é bem interessante, eu fiquei me perguntando quem estava me seguindo, mas pensar que foi algum garoto que nem sequer treinou artes marciais." E diante dessa fala, o prota notou que o homem à sua frente foi o assassino do seu avô. Contudo, antes que pudesse fazer algo, o homem simplesmente o esfaqueou, declarando que uma criança que poderia sobreviver a seu ataque fatal apesar de não ser treinada em artes marciais, deveria ser morta antes de crescer. E ele até falou para o prota que ele não deveria ter saído matando pessoas por aí, afinal isso acabou encurtando sua própria expectativa de vida. Porém, o prota estava cagando e andando para ele, pois ele não acreditava que tinha sido derrotado tão facilmente, logo depois de encontrar a pessoa que matou o seu avô. E ele se perguntou se assim seria a sua morte. Mas ele não morreu. Na verdade, não ainda. E se ele tivesse outra chance, ele não faria as coisas do jeito errado. E seguindo essa linha de pensamento, chegamos agora onde a gente já estava antes. Nisso, o guarda simplesmente já enquadrou o prota na parede, perguntando como ele ousava matar o jovem mestre e se ele não tinha medo de morrer. Porém, o prota respondeu que na verdade seria o contrário, não? Pois se ele substituísse o jovem mestre real, isso sim seria um risco, já que a obediência cega naquele tipo de situação é o que te mataria. E ouvindo isso, o guarda ali ficou um pouco surpreso, mas mesmo assim ele perguntou para o prota o que ele achava caso ele tentasse matá-lo. Entretanto, o prota respondeu que ele não faria, porque se ele fosse capaz de fazer isso, ele já teria feito. E se ele não tinha feito isso ainda, é que ele não tinha nenhum apego ao jovem mestre. E o carinha ali ficou bem brabo com o prota, chega e jogou ele no chão. E puxando uma adaga de suas costas, ele declarou que iria matá-lo. E o prota, diante dessa situação, frio e calculista, perguntou: "Isso é mesmo necessário? Afinal, eu tomei o veneno que você me deu, então eu não posso viver sem um antídoto. E isso significa que não tem escolha a não ser obedecer a você. Por essa razão, não seria uma boa oportunidade para você? Imagina, o terceiro jovem mestre da mansão Espada Mok é agora o seu cãozinho leal." E o guarda perguntou se por algum acaso o prota estava dizendo para ele meio que transformar o terceiro jovem mestre em seu fantoche. E só pelo rosto do prota era mais ou menos isso. Mas parece que o guarda não tinha gostado muito daquela resposta. Porém, mesmo que ele não gostasse, era a única resposta que ele tinha. E então, por causa de todos esses acontecimentos, a partir de agora, o prota seria Mok Gyeong-won. E assim, ele finalmente tinha conseguido garantir a sua segunda chance. E um tempo depois, somos transportados para a mansão da Espada Mok. E o guarda estava dizendo que o prota não iria conhecer nenhuma das pessoas da mansão. E diante disso, não seria muito diferente de ser um substituto, né? Porém, o guarda respondeu que o prota não era mais o substituto, e sim um fantoche. E caso ele fosse pego, ele não receberia o antídoto e morreria no processo. Ah, e outra, caso ele desobedecesse ou tentasse qualquer coisinha, ele iria matá-lo imediatamente. Mas quem disse que o prota ligava? E assim o guarda joga uma pílula para o prota, e aquele ali era um tipo de neutralizador, e ele tinha que tomar um daqueles por dia, senão o veneno espalharia por todo o corpo, então ele morreria. De qualquer forma, no fim, o prota estava com muita sorte, já que era um milagre por si só ter sobrevivido àquelas facadas. E outra, ele ganhou uma nova vida, e ele estava até se perguntando se o seu avô do além tinha preparado tudo isso para ele ter uma segunda chance. Mas de qualquer forma, o prota não pretendia morrer até vingar o seu avô. Ah, e falando em vingança, era quase certeza que o assassino do seu avô achava que o prota já estava morto, pois o corpo do jovem mestre falso tinha sido encontrado. E outra, o prota agora tinha acesso às artes marciais. Afinal, ele estava num clã marcial. Por isso, ele iria fingir que era o terceiro jovem mestre e treinar as artes marciais, para que assim ele consiga matar o assassino do seu avô. Ah, e claro, ele não ia matar aquele cara com uma simples morte, mas sim da mesma maneira que ele matou o seu avô. Mas deixando esse negócio de vingança de lado, o prota foi milagrosamente capaz de evitar a morte e até conseguir aprender as artes marciais. Porém, aquele guarda lá deixou alguém para ficar de olho no prota, o que claro, estava irritando muito ele. E o guarda que estava de olho no prota era o Go-chan, que eu vou chamar ele de Gohan agora porque é parecido. E o Gohan era discípulo daquele guarda que era chamado de Kan. E já do lado do Gohan ele estava muito bravo, pois parecia que o seu mestre tinha amolecido. Afinal, o que tinha de tão especial sobre uma criança que ainda nem aprendeu as artes marciais? E voltando um pouco no tempo, ele estava meio nervoso, pois ele queria saber o que aconteceria com o plano então. Porém, o guarda-cã mandou ele calar a boca, pois estava falando alto demais. E como eles não poderiam fazer nada agora, ele ordenava que o Gohan ficasse de olho no prota como planejado. E claro, não deixar ele sair daquele lugar. Enquanto isso, ele pensaria em algo diferente, e no fim, eles iriam jogar
jogá-lo fora, para que eles possam ficar ao lado de outra pessoa. Porém, para o Gohan tava muito confuso. Afinal, ele tinha dado o veneno para ele, né? Então não ia ser meio difícil ele desobedecer. Porém, o guarda Khan negou, dizendo que o Prota não era um tipo de pessoa que obedeceria alguém. Afinal, ele era um prisioneiro da morte e conseguiu matar o jovem mestre para tomar o seu lugar. Então estava mais do que claro que ele tem uma força de vontade muito alta para alguém que estava prestes a morrer. Por isso, ele era muito perigoso e se envolver com ele não traria nada de bom. Entretanto, para o Gohan isso não fazia sentido, porque como uma criança que nem aprendeu as artes marciais e com um veneno no corpo poderia causar algum perigo. E já do lado do Prota, ele estava refletindo somente por que eles precisavam de um substituto. E ele não sabia de nada porque o guarda Khan simplesmente colocou seu discípulo ali e foi embora. No entanto, no pouco tempo que ele esteve ali, ele começou a entender mais ou menos a atmosfera do local. E parecia que ali não era um lugar tão perigoso para precisar de um substituto. Na realidade, era bem protegido, o que significava que ele tinha outro motivo para um substituto. E isso era bem intrigante, pois ele não disse nada para o Prota, que seria o suposto substituto do falso jovem mestre. E pensando apenas um pouco, ele notou que o guarda Khan precisava mudar de lado. Rapaz, o cara é muito inteligente, rapaziada. É muito. Ele só pensou um pouquinho, tava tomando um negocinho ali, ó. Já estralou a mente e aí já sabe o bagulho. O cara, a mente do mal pro mal é muito rápida, né? Não é possível. Enquanto o Prota matava esse plano maligno em sua mente, o Gohan tava dormindo. Porém, o Prota saiu para a ação, que acabou acordando ele. E o Prota declarou que iria pegar um ar fresco. E também gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Porém, o Gohan mandou ele calar a boca e voltar para dentro. Senão, ele ia ver sangue voar. E o Prota apenas comentou para ele ficar de boa, eles manterem tudo aquilo em segredo. Mas parece que o Gohan não gostou muito não. E começou a dizer que parecia que o Prota tinha esquecido o seu lugar. E se ele continuasse agindo daquela maneira, nada de bom aconteceria com ele. E do nada o Prota simplesmente manda essa frase. Pelo que eu tô vendo, você é mais fraco que o guarda Khan. E mais uma vez, do nada ele simplesmente virou o Gohan de cabeça para baixo e grudou ele no chão. E até atingiu os pontos de pressão dele, o que deixou o Gohan bem chocado. Nisso ele já começou a se perguntar se o Prota sabia alguma coisa de artes marciais. Porém, o Prota ainda estava mais confuso, perguntando se tinha feito errado, pois apenas tinha copiado o que o guarda Khan fez com ele da última vez. E isso deixou o Gohan ali muito mais assustado, pois o Prota estava atingindo os pontos de pressão depois de ter visto apenas uma vez. E agora sim o Gohan entendeu o que o Khan estava dizendo. O Prota era realmente um cara perigoso, mas ele ainda tinha uma jogada. O Prota estava envenenado, não estava? Então ele não deveria fazer besteira, senão ele iria morrer caso não neutralizasse o veneno regularmente. Entretanto, o Prota cagou para isso. Então ele mordeu o seu dedo, comentando que realmente tinha esquecido sobre o veneno. E assim ele pingou uma gota do seu sangue no Gohan. E ele ficou em choque porque ele estava meio que sendo envenenado. E o Prota continuou dizendo que bebeu todos os tipos de venenos desde que era criança enquanto coletava ervas com seu avô. Então, a um certo ponto, seu sangue começou a ser venenoso. E com a experiência que ele obteve, ele consegue dizer quais ervas são usadas nele só de cheirar ou sentir o sabor. Então, ele não precisava neutralizar nenhum veneno. E sobre a pergunta que ele queria fazer antes, era sobre a mansão e da espada Mok. E era bom ele responder, afinal, ele é o único que pode neutralizar o veneno do seu sangue. Por isso, ele deveria obedecer todas as suas ordens. E falando sobre a mansão, somos levados ao salão principal, mais especificamente no quarto do mestre da mansão. E o seu nome era Mok Indan. E aparentemente parecia que temos outra pessoa que estava envenenada por aqui. E o velhote que estava cuidando dele perguntou se realmente não tinha solução. E ele já tinha relembrado de todo o seu conhecimento e experiência, assim como todos os tipos de ervas, mas ele não conseguiu encontrar a causa da doença. Porém, o mais ruim disso é que ele não tinha escolhido um sucessor. E dentre os 4 filhos da mansão da espada Mok, o mestre da mansão não nomeou seu sucessor antes de adoecer. E por causa disso, a mansão está em um estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E caso ele morresse, os 4 irmãos irão derramar sangue para obter a posição. E tinha a primeira esposa que gostava especialmente do primeiro filho, então era quase que óbvio que ela seguraria essa posição para ele. E falando do diabo, ela apareceu, perguntando ao velhote como o mestre da mansão estava. E o velhote respondeu que por causa da sua falta de conhecimento, ele não conseguiu descobrir um tratamento para ele. E isso meio que decepcionou ela, e ela comentou que todos chamavam de doença misteriosa e que não conseguiam explicar. Então, diante disso, não restava outra opção senão optar pelo xamanismo. E o velhote começou a gritar que isso não ia funcionar, pois não passava
de uma crença falsa. Mas a primeira esposa comentou que ela não tinha mais nada que poderia fazer, senão seu marido iria morrer. E outra, não adiantava ele ficar reclamando disso, afinal ela já tinha chamado um xamã para curar a doença do seu marido. Por essa razão ele deveria ser levado embora, e então deixarem tudo nas mãos do xamã. Ah, e outra, eles não deveriam deixar ninguém entrar no salão principal. E voltando para o lado do Prota, o Gohan tinha explicado toda a situação da mansão para ele. E depois de refletir um pouquinho, o Prota declarou que eles deveriam sair dali. E o Gohan perguntou onde diabos eles iriam. E o Prota respondeu que era óbvio, ele iria ver um mestre da mansão. Enquanto ia para a mansão, o Prota começou a recapitular o que o guarda Khan e o Gohan queria fazer dele como seu substituto. O plano era fazer o filho primogênito, Mok Young-ho, começar a se mover para tentar matá-los. E na realidade, este era o melhor plano que eles poderiam definir. O primogênito tinha 20 anos. Ele tinha uma marca de nascença na bochecha esquerda, adorava beber e é mulherengo ao ponto de ir à taverna pelo menos um dia sim e um dia não. E dentre todos os irmãos, ele é o menos capaz e é ganancioso e cruel. Já o segundo filho, Mok Eun-pyong, tem 18 anos e se assemelha à sua mãe e tem olhos penetrantes. É inteligente e astuto e quem sabe o que pode fazer para se tornar o senhor da família. E chamando esses dois para um local e colocando o substituto, que no caso seria o Prota, eles iriam provocar os dois para matar o substituto. E depois que ficarem com a guarda baixa, o primogênito o apunhalaria pelas costas e eles se matariam. E esse método também é conhecido como o plano vencedor por padrão. E dessa forma, os dois irmãos seriam eliminados como herdeiros. E depois disso, Mok Gyeong-gyeon parecia perfeitamente bem e ficaria facilmente em vantagem. E assim, com certeza viraria o herdeiro. Ele até usou seu cérebro. Mas uma variável apareceu depois que o Prota o matou. Nisso, o Gohan pergunta para o Prota o que ele queria fazer na mansão do mestre. Nisso, o Prota responde que, pelo que ele tinha ouvido, a vida e a morte do senhor feudal estão relacionados com a sua. E por isso, ele estava tentando visitá-lo. O Gohan respondeu que isso seria ruim, pois o guarda Khan poderia descobrir. Entretanto, o Prota falou que ele com certeza manteria isso em segredo, não é? Afinal, agora eles são amigos, não? E voltando para a mansão do mestre, a primeira esposa estava esperando o xamã que ela havia chamado. E o nome desse velhinho aí é Myoshin. Parece até Myojin, mas eu vou chamar ele de Myoshin. Eu vou me contentar em não chamar ele de Myojin, mas vou chamar ele de Myoshin mesmo. E vendo ele, a primeira esposa comenta que tinha ouvido falar que ele era milagroso. Por essa razão, ela confiaria nele. E o Myoshin agradeceu, dizendo que quanto mais durasse a doença, mais enfraquecido o mestre da mansão ficaria. Ah, e outra, ele pedia encarecidamente para que todos estejam a 30 passos do prédio principal. Caso contrário, algo de ruim poderia acontecer. E a primeira esposa respondeu que já tinha tomado suas medidas. E tirando o guarda que protege a entrada, todos estariam longe dali. Mas o velhote falou que ela também deveria ficar longe. Porém, a primeira esposa apenas disse: "Você não esqueceu do que eu perguntei, certo?" E o velhote respondeu que não. Ele obviamente conseguiria o selo do mestre da mansão e o manual secreto. E a primeira esposa respondeu que se ele conseguisse isso, ela lhe daria 300 moedas de prata imediatamente. E assim, ela ordenou que todos saíssem dali. Porém, internamente ela não confiava muito naquele velho e o tal xamanismo. Contudo, algo chama sua atenção, e era um garoto que estava treinando, e na realidade ele era o quarto filho, e o seu nome era Mok Yo-chun. E a primeira esposa ele estava revoltada, dizendo que ele era apenas um filho de uma geisha. Ah, e pra vocês entenderem o que é uma geisha, é uma japonesa treinada desde jovem nas artes da dança. São aquelas garotas que ficam dançando antes de um movimento importante, uma reunião importante. E enquanto a primeira esposa saía, o Prota chegava. E olhando para o Mok Yo-chun, o Prota pergunta quem ele é, e o Gohan explica que ele é o quarto filho, e que tem excelentes proezas marciais, e geralmente não relaxa no seu treinamento. E olhando para ele, o Prota notou que ele tem um perfil que lembra o senhor da mansão, o que o tornaria bem favorecido para o posto de herdeiro. Mas voltando para as artes marciais, o Prota pergunta se aquele era um método de aprender. E o Gohan explica que aquela ali era a posição do cavalo, para melhorar a força da parte inferior do corpo, já que pode-se dizer que todas as artes marciais vêm da parte inferior do corpo. E ouvindo isso, o Prota declarou: interessante. Então, guarda Gohan, caso eu aprendesse as artes marciais, eu posso matar o guarda Khan? E diante disso, o Gohan ficou em silêncio. Porém, novamente o Prota fez a mesma pergunta. E o Gohan não sabia o que responder, né? Porque o plano inicial era meio que abandonar o Prota. E agora ele tava meio que virando um cachorrinho dele, então ele tava lascado. Porém, ele tinha que responder a verdade. E ele explicou que os fundamentos das artes marciais podem ser considerados o treinamento interno. Como, por exemplo, o treinamento interno na respiração. Em outras palavras, utilizar o Dantian para purificar
purificar internamente a energia da natureza e reunir o QI interno e depois acumular, e você ficaria mais forte. Porém, é óbvio que o QI interno não é algo que se pode reunir em apenas um dia. E mesmo que o prota aprendesse as artes marciais, seria difícil vencer um artista marcial de primeira classe como o Guarda Khan. Afinal, ele já tinha 30 anos de QI interno a mais que ele. E claro, sem tirar o fato da sua técnica excelente. Em poucas palavras, seria difícil fazer isso em um curto período de tempo. Mas na realidade, o Gohan declarou que não era isso. Mesmo se o prota tentasse, ele não conseguiria fazer isso em toda a sua vida, pois ele precisaria de um tempo para fazer o treinamento interno. E para isso, ele deveria ter começado entre os 5 a 9 anos de idade. E quanto mais velho fica, mais difícil seria reunir. O que significa que, na idade que o prota tá, ele nunca conseguiria reunir o QI interno. Então, a única coisa que sobrava para ele é desistir. Mas, neste momento, o prota se virou para ele e declarou que os seus olhos pareciam ser gananciosos, o que dava uma sensação de tentar cutucá-los. E do nada o prota declarou: "Guarda Gohan, por favor, torne-se meu." E diante de toda aquela pressão, ele simplesmente aceitou. E ouvindo tudo aquilo do Gohan, o prota notou que era óbvio que ele não conseguiria derrotar o Guarda Khan imediatamente. E como ele também não confiava no prota, seria difícil para trazê-lo ao seu lado. Porém, o Gohan interrompe os pensamentos do prota, dizendo que eles deveriam sair dali imediatamente, pois o filho mais novo ali não gostava do verdadeiro jovem mestre. E tudo foi por causa de um evento que aconteceu 2 anos atrás, onde o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe do quarto jovem mestre de vadia vulgar. E no fim ele foi completamente espancado. E do nada o prota começou a rir, dizendo que o mais novo era realmente bem humorado, pois ele conseguiu manter todos os seus 4 membros intactos. E como o prota não queria arranjar problema tão imediatamente, ele iria embora dali. E voltando para o quarto do mestre da mansão, o Moshin tinha esticado um monte de fio pelo quarto. Parecia até festa junina, só que sem as bandeiras. E o mestre da mansão tava fake só. E olhando para ele, o Moshin começou a refletir que achou que fosse sinais de vício, mas havia uma energia mortal inegável no corpo dele. E se o mestre da mansão fosse uma pessoa normal, ele já teria morrido. E como ele já estava há muito tempo assim, a probabilidade de ele sobreviver era em torno de 50%. Porém, o velhote estava cagando para isso. O serviço real dele nem era curar o mestre da mansão. Ele só iria fazer algumas coisas básicas e iria atrás do que ele precisava. Nisso, ele começa a escrever algum tipo de talismã. E depois ele joga no corpo do mestre da mansão, causando um grande brilho. E do nada, quase que ele manda uma expansão de domínio. Olha, rapaz, chega e rimou. Daí ele começa a falar um monte, mas um monte de coisa mesmo, que não vai agregar nada pra história. Então vamos pular essa parte aqui, ó. E o mestre da mansão começou a virar o pó da rabiola. O zóio dele já começou a ficar vermelho. Um dos fiozinhos ali do velho estourou. E alguém entrou no quarto. E o velhote ficou preocupado, pois isso atrapalharia o ritual. E realmente atrapalhou, tanto que ele foi jogado para longe. E daí ele viu o prota. Porém, em vez de ele conversar com o velhote, o prota simplesmente passou por ele. Então fez uma reverência dizendo: "Olá, pai. Dou-lhe as minhas saudações." E o velhote, já pistola, mandou todos saírem dali, pois todos os esforços que ele teve para controlar a doença misteriosa foram revertidas por causa da energia mortal. E no estado que ele está, a energia só iria piorar. Por isso ele implorava para que todos saíssem dali, senão as coisas dariam errado. Porém, eu acho que já tinha dado errado. E a doença misteriosa do mestre da mansão já havia tomado conta do seu corpo. E já que tinha chegado nesse estado, Miyoshin pediu para que os dois ajudassem segurando o mestre da mansão, pois ele não poderia quebrar aquelas cordas. Enquanto isso, o mestre da mansão tava lá, só flutuando, parecendo que tava sendo exorcizado. Daí juntou o prota mais o Gohan para parar o mestre da mansão. Daí o velhote começou a fazer seu ritual de exorcismo, porém o Gohan era fraco demais e não conseguiu segurar o mestre da mansão. E só pra piorar, ele quase perdeu o braço dele. E o mestre da mansão estava ficando cada vez mais forte por causa da doença. Ou tava ficando mais fraco, não sei. E o Miyoshin declarou para eles tomarem cuidado, senão o espírito maligno poderia chegar até eles. E realmente estava quase chegando, o Gohan quase foi pego. Porém, o prota simplesmente apareceu e cortou a mão do mestre da mansão, o que surpreendeu todos dentro da sala, claro, tirando o prota. E vendo que o monstro tava meio que voltando pra dentro do corpo, o prota nem sequer hesitou, ele simplesmente partiu pra cima e cortou o braço novamente. E a partir de agora a situação ficaria um pouco mais delicada. E depois que o braço caiu no chão, o Miyoshin colocou um selo nele. Enquanto isso, o Gohan estava parando o sangramento do mestre da mansão. Porém, o Miyoshin tava se cagando
de medo por dentro, pois além de falhar no seu trabalho, o mestre da mansão acabou perdendo o seu braço. Então ele precisava sair dali antes que seja culpado. Mas eu acho que isso não ia dar certo não. E o prota perguntou para ele se o motivo do mestre da mansão não estar em boas condições era por causa desse tal espírito maligno. E o velhote já falou que era óbvio, não conseguia ver pelo estado dele. E outra, não tinha acabado ainda, e se eles continuassem demorando muito, ele poderia acabar morrendo. Por essa razão eles não tinham tempo, ou ele também queria que o mestre da mansão morresse. E quando o prota ouviu também, o velhote percebeu que estava na merda. E o prota então perguntou quem seria essa pessoa que quer o mestre da mansão morto. Ou melhor, quem foi a pessoa que tinha contratado ele. E era melhor ele respondeu rapidamente, já que sua lâmina estava bem perto da sua garganta. Daí o Miyoshi não tinha muita opção e declarou que foi a primeira senhorita. E ela tinha declarado para ele que não seria necessário poupar a vida do mestre da mansão. E que ao invés disso, ele deveria localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão usando o espírito maligno como desculpa. E o prota não sabia, né, que negócio que é esse. Mas o Gohan ficou muito chocado, pois estava na cara que ela ia entregar tudo isso ao primeiro filho. Então ele declarou que eles deveriam salvar o mestre da mansão antes que isso acontecesse. Senão a primeira esposa iria atrás dele e tentaria matá-lo. E olhando assim, o prota percebeu que fazia sentido, né? Afinal, ele atrapalhou seus planos. Entretanto, o prota declarou algo. Não, Miyoshi, pode fazer. Encontre o local do manual secreto e o selo. E diante disso, tanto o Gohan quanto o Miyoshi não entendeu bulufas nenhuma. E depois disso, o velhote começou a enrolar aquelas cordas num tipo de boneco de voodoo. E ele explicou que aquilo ali era um receptáculo. Caso o mestre da mansão entrasse em contato com o espírito maligno mais uma vez, ele poderia acabar morrendo. Então eles meio que iriam conectar aquilo ao mestre da mansão e enganar o espírito maligno para fazê-lo pensar que aquele boneco era o mestre da mansão. E assim ele começou o ritual e o espírito maligno começou a passar entre as cordas. E parecia que o mestre da mansão estava sofrendo bastante. E até mesmo o Miyoshi estava sofrendo, pois a energia da morte estava forte demais. E caso ele continuasse forçando demais, o espírito maligno seria liberado. Porém, o que ele deveria fazer neste tipo de situação? E depois de pensar um pouquinho, ele teve uma ideia. E comentou com o prota que ele iria restringir o espírito maligno. Porém, o Gohan não poderia ficar ali. Afinal, era um grande segredo, certo? Diante disso, o Gohan simplesmente foi embora. E depois, o velhote começou o verdadeiro ritual. E meio que manipulando a mente do mestre da mansão, o velhote perguntou onde estava o manual secreto e o selo da mansão. E ele respondeu que estava no subsolo do salão medicinal, além da porta de pedra. Entretanto, como o próprio Miyoshi tinha dito antes, se ele forçasse demais, o espírito maligno seria liberado. E isso acabou acontecendo. Então ele pediu para o prota cortar a corda antes que o espírito maligno voltasse para o mestre da mansão. E o prota fez isso. Contudo, ele não percebeu que a corda meio que encostou no seu pé e o espírito maligno se conectou a ele. E olhando para o velhote, ele notou qual era a sua verdadeira intenção. E assim, o prota foi engolido pelo espírito maligno. E depois disso, o Miyoshi colocou um tipo de selo no prota, já que o espírito maligno entrou dentro do prota e tinha uma forte intenção de matar. E na realidade, o espírito era bem forte, então eventualmente ele se libertaria. Por isso, foi uma baita sorte ele ter se transferido para o prota. E com isso, ele concluiu a sua missão e se livrou do obstáculo. E assim, ele colocaria toda a culpa no prota. E já do lado do prota, o espírito estava bem nervoso, pois ele tinha ousado enganá-lo com aquele fantoche. Mas até que seu recipiente atual era muito bom. Então, ele pegaria aquele corpo e derrotaria o velhote. E para isso, ele iria prender o prota na sua própria mente para dormir para sempre. E ele realmente estava fazendo isso. O prota estava em um tipo de sonho. E o local em que ele estava era o bebedouro que ele sempre ia. Era uma montanha bem tranquila e o prota conhecia bem aquele lugar. E como ele sempre visitava ali, ele não seria capaz de esquecer mesmo que quisesse. Porém, de alguma forma, estava muito estranho hoje. Era um sentimento estranho, como se estivesse esquecendo algo. E justo nesse momento ele viu algo pegando fogo e a direção vinha da sua casa. E rapidamente ele começou a correr pensando em seu avô. E chegando lá, ele viu novamente aquela cena, onde seu avô estava partido ao meio. E diante daquilo, o prota finalmente tinha entendido que tipo de existência o seu avô era. Ele tinha sido uma pessoa importante para o prota. Mas de outra perspectiva, era isso que o espírito maligno estava esperando, pois aquele era o desejo do prota. E óbvio que ele iria se aproveitar dele. E assim ele começou a manipular a mente do prota, fazendo com que ele se lembrasse dos dias com seu avô. E claro, ele estava muito comovido com aquilo, e declarou em sua mente que nunca mais o perderia novamente, e que faria de tudo para mantê-lo vivo. E era isso mesmo que o espírito maligno esperava, que ele ficasse embebedado naquelas memórias preciosas perdidas em amor.
amor. E com isso ele teria felicidade infinita. Só que neste momento o Prota perguntou ao seu avô por que ele tinha dado o nome de um personagem justo. Mas antes que seu avô pudesse responder algo, o Prota acabou olhando para o lado do espírito maligno, o que rapidamente o assustou, mas já era tarde demais. E o Prota comentou que ele acabou se lembrando de algo desagradável graças a ele. Só que o espírito estava totalmente chocado, como que ele poderia vê-lo? E o Prota continuou dizendo que aquilo era irritante, brincando com seu falecido avô. E outra, parecia que houve um mal entendido. Seus desejos de felicidade ou vingança, ele deveria ter mostrado algo melhor. Em vez de trazer o seu avô de volta à vida, ele deveria ter deixado ele rasgar o cara que matou o seu avô. E vendo essa reação, o espírito maligno viu uma coisa, algo bem no fundo da consciência do Prota, um desejo primordial e perigoso, um sentimento de pura intenção de matar, que até mesmo os espíritos malignos evitaria. Mas algo estava errado, como um ser vivo pode possuir isso? E nesse momento o avô do Prota começou a responder: eu te dei esse nome porque você é diferente das outras crianças, mas eu desejei que você crescesse para ser justo e gentil. Essa é a razão pela qual escolhi o nome de um personagem justo para o seu nome, pois assim como o significado do nome, crescer como uma pessoa justa, não se desviando do caminho. Por isso, eu oro para que você continue a crescer como uma pessoa justa. E diante daquela situação, o espírito maligno tinha que dar um jeito de escapar. E assim ele começa a correr do Prota que nem um louco, tentando se esconder no mais profundo da sua consciência. E ele consegue fugir do Prota. E chegando no fundo da consciência do Prota, ele acaba encontrando um lindo campo florado, com uma pequena porta no meio dele. E isso deixou o espírito maligno meio encucado, pois aquela porta ali tinha um tipo de selo, que poderia ser as suas memórias seladas. Mas por que motivo? De qualquer forma, isso não importava. No momento em que ele abrir aquilo ali, ele poderia assumir o controle da sua consciência e com isso possuir o corpo. Mas não acho que não era bom ele fazer isso não. E neste momento uma aura estranha começou a circundar a seu redor, e parecia que ele estava assumindo o contrato com aquele espírito maligno. Nisso ele notou que precisava fugir dali, pois senão ele acabaria sendo devorado. Contudo, já era tarde demais. E voltando para o mundo real, o Prota acabou acordando, o que assustou o Myoshin. E no momento em que o Prota levantou, algo estranho apareceu por detrás do Prota. E na realidade, ele tinha feito um contrato com aquele espírito demoníaco, que agora ele chamava de monge demoníaco. Enquanto isso, do lado de fora, um carinha chamado Jang Myojin tava muito mal. Ele era um subordinado do mestre da mansão, e para ele era um herói, alguém que ele sempre admirou e nunca errava. E o laço deles começou há muito tempo atrás, quando eles estavam enfrentando piratas. E naquela época o Jang Myojin era bem famoso, e junto com o mestre da mansão ele subjugou aqueles piratas. E depois de tudo isso, ele se tornou o mestre da mansão interna, e ele jurou a sua lealdade a ele. Mas como as coisas tinham acabado daquela maneira, ele se lembra da palavra da primeira esposa, perguntando se ele acreditava que aquela criança inferior poderia se tornar o mestre da mansão. E outra, ele não poderia ficar do lado do mestre da mansão enquanto o xamã está fazendo seu xamanismo. E no primeiro momento ele aceitou, mas ainda assim tinha uma sensação ruim para ele, pois tinha certeza que o xamã ia fazer algum tipo de ameaça para eles, usando o mestre da mansão indefeso como refém. E como ele já estava muito agoniado, ele não se aguentou e foi ver o mestre da mansão. E voltando para dentro da mansão, o Myoshin estava totalmente chocado, pois o espírito maligno à sua frente não era um espírito normal, mas sim um de alta classe. E nesse momento o Prota nem perde tempo e manda o monge demoníaco matá-lo. E no desespero o Myoshin até consegue se defender, mas ele estava muito chocado que o Prota conseguiu comandar o espírito maligno, pois teoricamente isso é impossível, já que ele é um espírito vingativo. Então não seria errado chamar ele de pura maldade. Então como ele pode estar seguindo as ordens de alguém? Contudo, o velhote pensava demais, e assim ele estava sendo derrotado, e o espírito maligno estava adorando a situação à sua frente. E não importasse o que o Myoshin fizesse, o espírito maligno acabou pegando ele. E ele até pediu misericórdia para o Prota, pedindo para não matá-lo, mas o Prota apenas respondeu que não precisava mais dele. Afinal, ele já não tinha descobrido sobre o selo e o manual secreto? E só agora o Myoshin percebeu que, desde o começo, o Prota estava planejando sacrificá-lo. E assim, o Prota chama para o Gohan entrar. E chegando lá, ele ficou extremamente assustado, pois o Myoshin estava totalmente esbagaçado no chão. E ele perguntou para o Prota o que tinha acontecido ali, mas o Prota declarou que ele não deveria fazer perguntas e mandou ele carregar o cadáver. E do nada ele começou a quebrar tudo no quarto dizendo: vamos informar assim aos outros. O xamã ficou louco, balançando sua espada por aí, e ele se atreveu a cortar o braço
braço do senhor da mansão. E nós esbarramos nessa cena e colocamos um fim nisso. E o Gohan questionou se por algum acaso eles esconderiam a verdade. E o Prota questionou se ele tinha algum problema com isso. Bom, fazia sentido, né? Mas será que eles acreditariam? Pois a primeira esposa não seria enganada facilmente. Então é óbvio que ela não aceitaria aquela explicação sem nenhum questionamento. Então uma tentativa meia boca de esconder a verdade apenas causaria suspeitas. E ouvindo isso, o Prota notou que realmente estava muito óbvio. Então ele precisava fazer algo um pouco mais chamativo. E então ele adicionou que ele cortou os braços do senhor da mansão e tentou matar o seu filho. E do nada ele simplesmente esfaqueou sua perna. E então ele perguntou: então o que você acha? Um pouco mais acreditável agora? E o Gohan já ficou chocado, né? Porque o cara simplesmente esfaqueou sua perna sem mais e nem menos. Mas deixando isso de lado, ele queria estancar o sangramento do Prota, né? Porém o Prota negou, dizendo que seria mais fácil deles acreditarem caso seu rosto estivesse pálido. Rapaz, o cara pensou em tudo isso, doido. Eu tô falando, pro Malfi, a mente do homem parece que é, nossa, milhões de vezes melhor. E nesse momento, o Jang Wangchon, aquele carinha que tava todo mal lá, chegou aí, o que deixou o Gohan chocado. E olhando para aquela situação, o mestre da mansão interna ficou extremamente nervoso, questionando o que eles haviam feito. Mas antes que o Gohan pudesse falar algo, o Prota interrompeu, dizendo que ele deveria olhar o mestre da mansão. E assim, ele simplesmente cai no chão. E o mestre da mansão interna perguntou o que estava acontecendo ali e por que o terceiro jovem mestre estava ali. E o Gohan ficou meio confuso, mas quando ele olhou para o Prota, ele notou que ele estava sorrindo, o que significa que ele estava atuando. E um tempo depois, no salão medicinal, o Prota estava lá, tranquilo, só sentindo o cheiro das ervas. E ele estava feliz, né, já que ele acabou ficando no lugar onde o mestre da mansão mencionou. Porém, ele não poderia fazer muita coisa agora, já que tinha várias pessoas, então ele ia esperar até todo mundo sair dali. E justo nesse instante, o Gohan chegou, e ele estava com o braço enfaixado por algum motivo. E ele havia trazido para o Prota os livros que estavam na posse do Xamã. E o Prota questionou se só eram aqueles dois. E o Gohan respondeu que foi tudo que ele conseguiu pegar antes que todos o queimassem. E o Prota questionou por que eles estavam queimando isso. E o Gohan respondeu que eles provavelmente estão tentando se livrar das evidências. E o Prota deu uma olhada nos dois livros. Um era o livro original da escola Yin Yang e o primeiro tomo da anomalia. E o Gohan fez a pergunta mais óbvia do porquê que ele queria aqueles livros. Mas o Prota apenas perguntou se ele estava conseguindo ver o que estava ali fora da janela. E olhando para ela, o Gohan falou que não tinha visto nada. E era essa a resposta que o Prota estava esperando. Mas nesse momento, duas pessoas apareceram no quarto do Prota. E era ninguém menos que a primeira esposa, declarando ao Prota que eles deveriam ter uma conversinha. Nisso, o Gohan se prostra prestando suas saudações. E ouvindo a palavra primeira saindo de sua boca, o Prota notou que aquela ali era a primeira esposa do mestre da mansão. E pelo que ele se lembrava, o guarda-Khan a listou como uma pessoa de interesse número 1. Ela era de um clã marcial e suas artes marciais são de primeira linha. E ela também era bem inteligente. Então ele precisava ser mais cuidadoso com ela do que com o primeiro filho. E com isso em mente, o Prota a saúda, pedindo desculpas que não poderia se levantar por causa da condição de sua perna. E tipo assim, o Prota até que tinha atuado muito bem, mas vamos ver como é que ela ia reagir, né? E aparentemente ela não gostou muito não, tanto é que ela simplesmente bateu na ferida do Prota. E antes que o Gohan pudesse fazer alguma coisa, uma espada foi apontada para o seu pescoço, dizendo para ele não se mover. E a primeira esposa começou a falar que ele realmente estava ferido e que deveria ser bem difícil, já que ele precisou se ferir para fazer sua mentira mais convincente. E o testemunho que ele tinha dado para o mestre da mansão interna era bem bom, mas ele esqueceu de uma coisa: um xamã tão habilidoso quanto o Myoshin não seria possuído durante um ritual. Então, por que motivos ele teria ficado louco? Por isso, tudo aquilo ali não passava de uma mentira. Então, ela queria saber o que ele tinha ouvido. Enquanto o Prota estava lá, jogado no chão, muito machucado, ele deu um sorriso e começou a rir que nem um louco. E o povo já achou que ele já tinha coringado de vez, batido a cabeça na parede, sei lá. Mas o Prota apenas mandou o seu monge demoníaco atacar. Só que ele não mirou na primeira esposa, e sim em uma das suas subordinadas. E se aproximando dela, o Prota declarou que ela precisava, né, do manual secreto e o selo. E se fosse isso, ela deveria ter vindo para uma negociação, ao invés de ameaçá-lo. E acreditar nele ou não é a escolha dela. E outra, ele não quer se tornar o mestre da mansão. Entretanto, o filho dela não era o único que queria essa posição. E já que ela estava ameaçando assim, ele não tinha escolha a não ser ir ver o seu segundo irmão. Ou talvez o caçula, certo? E já que ele nunca esteve em bons termos com ele, seria um bom pedido de desculpas entregar um manual secreto a ele. Então, em poucas palavras, ela não possuía vantagem nessa situação. E como já estava bem tarde, era bom
então ela ir deitar no seu quarto. E depois de ser humilhada pelo Prota, ela tava extremamente pistola, quebrando tudo, declarando que o Prota comeu os frutos do seu trabalho. E em seus pensamentos ela notou que baixou a guarda, pois o Prota não seria uma ameaça para ela, e pensou que se ela assustasse ele apenas um pouco, ele falaria tudo. Entretanto, ele mudou bastante, parecia até uma pessoa diferente. Ou será que na realidade ele escondeu o seu verdadeiro eu? O que fazia sentido na mente dela, né? Pois o Prota, entre aspas, era muito inteligente quando criança, mas depois que a sua mãe morreu e a sua família perdeu a influência, ele mudou para tentar se proteger. Interrompendo seus pensamentos, a sua subordinada declara que iria matar o Prota. Porém, a primeira esposa declarou que ela não deveria fazer isso, já que assim o manual secreto seria passado para outra pessoa. Mas também ela não deixaria o Prota andar livremente por aí. Por isso eles deveriam deixar o Pavilhão da Fênix saber sobre a morte do Myoshin. E o Pavilhão da Fênix é o local no qual o Myoshin trabalhava. E de volta ao salão medicinal, o Prota estava lendo aqueles livros que ele conseguiu do Xamã. O primeiro livro, aquele lá, o do Yin Yang, declarava que quando uma pessoa morta se torna um espírito maligno devido a ressentimentos não resolvidos, sua força era determinada por muitas condições. O primeiro nível é o espírito vermelho, que é o mais simples, ligado a uma certa localização, e seus poderes são limitados a causar arrepios a uma pessoa. O segundo é o espírito laranja, que poderiam se prender ao corpo humano, causando letalurgia e exaustão e até mesmo doenças. O terceiro era o espírito amarelo. Esses já eram bem perigosos e deveriam ser exorcizados. E falando em espírito, o monge demoníaco apareceu. E já que ele era bem perigoso, então provavelmente ele é o espírito amarelo, né? E o Prota tava usando o monge demoníaco como se fosse um tipo de sonar, radar, pois ele era bem útil em encontrar portas para o subsolo e para reconhecimento. Contudo, seu ataque, por alguma razão, não funcionou na primeira esposa. E por causa disso, o monge demoníaco atacou a sua subordinada. E o espírito até tinha funcionado no Gohan mais cedo. Porém, deixando isso de lado, o Prota conseguiu encontrar aquela porta que o mestre da mansão havia falado. E aquele negócio do monge não conseguir trocar na primeira esposa provavelmente estava relacionado às artes marciais, já que ela também era uma artista de primeira linha. Então, seria uma boa ideia pôr as suas mãos em um espírito um pouco mais forte. E assim nos é apresentado o quarto espírito, que é o espírito verde. Em poucas palavras, ele existiu por décadas. Tem as habilidades de controlar os ambientes e arredores, causando alucinações. E é muito perigoso e deve ser exorcizado. Mas estava na hora de encontrar o manual secreto e o selo. Enquanto descia, o Prota viu que aquele corredor era grande pra pega. E eu acho que faz sentido, né? Já que eles estavam tentando esconder algo muito precioso para o clã. Então, valia a pena tentar roubá-los. E outra, como o monge demoníaco não funcionava no guarda-khan, ele precisava de mais cartas para usar contra ele. E quando ele chega no fim, ele vê tipo um palco com várias portas à sua frente. E segundo a fala do mestre da mansão, tava na quarta porta. Mas ele tinha que andar mais um pouco. Porém, o caminho acho que não seria tão fácil não, porque tava lotado de armadilha. E o Prota conseguiu desviar da pedra por muito pouco. E já no momento seguinte, várias flechas são atiradas. Mas o Prota consegue bloquear e fica bem emocionado com isso. E como estava lotado de armadilha ali, significava que o manual secreto era bem valioso. Ou tinha outra coisa mais valiosa ali, que é bem mais importante. Então, o que será que seria isso? E depois de passar por todas as armadilhas, o Prota finalmente chega ao fim. E era um lugarzinho bem estranho, cheio de madeira, o que faz muito pouco sentido, já que eles estão no subterrâneo. E como tinha umas camas, um negócio de comida ali, parecia que alguém morava ali ou era algum tipo de local de treinamento. E de qualquer forma, ele foi para o ponto principal. E dentro de uma caixa muito bonita, lá estava a técnica de transformação da espada do coração de madeira. E segundo o que o Gohan havia falado, o manual secreto era dividido em dois. Uma técnica de espada e uma técnica de cultivação. E se fosse isso, provavelmente o Prota achou certo, né? Porém, toda aquela situação ainda estava meio estranho, porque era defesa demais apenas para proteger aqueles dois manuais. E olhando para um canto, o Prota achou uma caixa muito estranha, porque ela parecia desnecessariamente pesada e disfuncional. E pelos rastros no chão, parecia que ela estava sendo arrastada, o que significava que ela estava escondendo algo. E realmente tinha um buraco com vários selos. E dentro do buraco havia uma outra caixa com vários talismãs também. E no momento em que o Prota tirou o primeiro selo, a sua lamparina apagou a luz. E olhando para o conteúdo da caixa, o Prota ficou extremamente chocado. Dentro tinha um livro com uma capa de couro, mas não era um livro comum, pois ele tinha um cheiro e textura doentio, e a capa de couro era feita de pele humana. Então era esse o motivo de tanta proteção. E voltando lá pra cima, o pessoal tava fazendo uma baita de uma festa, e quem tava ministrando essa festa era ninguém menos que o segundo jovem mestre, Moki Eunpyong. E ele já tava bem grog,
Hyog, dizendo que a mansão parecia ainda mais brilhante no dia de hoje e que ele estava um passo mais perto de se tornar o mestre da mansão. E tudo graças a ele ter vindo ao seu lado. E o ele que ele estava se referindo era ninguém menos que o guarda Khan. Resumindo, ele achou o lado que ele queria ficar, o que fazia sentido, já que ele estava procurando, né? Quem procura acha. E o Pyong estava fazendo aquela grande festa e banquete para ninguém menos que o guarda Khan. Porém, como eles precisavam conversar a sós, ele iria tirar aquele pessoal dali. E depois que o pessoal foi embora, o Eun Pyong perguntou se o Prota, que é o Mok Gyeong-won, perdeu as suas habilidades marciais. E esses pensamentos o guarda Khan meio que confirmou, já que o verdadeiro estava morto e o falso ainda não aprendeu. E além disso, ele não pretendia revelar que o Prota era um sósia, já que seria muito perigoso se espalhasse a notícia que ele falhou em proteger o jovem mestre. E talvez por esse motivo que o Prota fez aquela proposta para ele. Mas as coisas não seriam como o Prota havia planejado, pois ele iria decapitá-lo para provar sua lealdade ao segundo filho. E ouvindo que seu irmão não usava mais artes marciais, o segundo filho ficou bem emocionado. E já que ele tinha perdido todo o seu poder, era um ótimo jeito de perder a competição pela sucessão. Mas ele deveria estar grato por ter alguém como guarda Khan ao seu lado. Entretanto, ele queria saber do porquê ele contou tudo aquilo para ele. Ele poderia contar numa boa, já que ele iria perdoá-lo. Afinal, todo mundo erra, certo? Porém, o guarda Khan se negou a falar. E tava na cara que ele não ia falar, porque senão ele se tornaria um pau mandado do segundo filho, né? E para completar, ele declarou que mesmo que ele não contasse, não iria prejudicar ele. E o segundo jovem mestre confiava nele. Afinal, ele é o ex-assassino daquele lugar infame. E agora o Khan percebeu na cagada que ele se meteu. E o segundo jovem mestre continuou pressionando, perguntando se aquilo também era segredo. E suando frio, ele respondeu que não era. E já que era isso, ele iria chamá-lo outra hora. E depois que o guarda Khan foi embora, o segundo jovem mestre declarou que com certeza ele estava escondendo algo. E também o terceiro irmão deve estar tramando algo. Por isso, ele iria mandar esse calvo ao contrário, que as entradas é pro lado de fora, dizendo para ele conferir e descobrir se eles estavam escondendo algo ou se ele realmente perdeu as suas habilidades marciais. Ou melhor, não seria tão divertido se ele apenas checasse. Ele também deveria quebrar um tornozelo ou algo assim enquanto faz isso. E voltando para o lado do Prota, ele estava vendo aquele livro totalmente estranho. E parecia que o livro estava vivo, pois no momento em que o Prota colocou as pontas dos seus dedos no livro, ele sentiu várias batidas. Porém, tinha algo a mais nisso. Aquele sentimento é algo com certeza perto da morte. Aí eu te pergunto, por que algo daquele tipo estava escondido no subsolo? E diante disso, Prota estava totalmente curioso e já queria desamarrar aqueles selos para ver o que tinha dentro do livro. Porém, o monge divino o interrompeu. E no momento em que ele olhou para o livro, ele simplesmente se prostrou, o que rapidamente surpreendeu o Prota, pois para ele reagir daquele modo, aquele livro com certeza era algo grandioso. Entretanto, ele não poderia abri-lo agora, pois já que o monge demoníaco estava ali, significava que alguém estava por perto, ou em outras palavras, um intruso. E realmente estava, que era o pau mandado do segundo filho, e ele ficou surpreso que o Gohan estava cuidando ali. Contudo, ele deveria estar do lado de dentro, não do lado de fora da casa. E para averiguar, ele chegou um pouco mais perto do quarto do terceiro jovem mestre. E quando ele viu, o Prota estava dormindo, o que de novo deixou ele bem confuso, porque o Gohan estava lá fora. Só que no momento em que ele entrou no quarto, ele notou algo em cima da mesa. E quando ele começou a folhear aquele livro, ele percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo. De qualquer forma, não era hora de ele ficar surpreso, já que aquilo ali ajudaria e muito na sucessão. E com certeza a vitória seria deles. Porém, o Prota não iria deixar, né? E ele já mandou o rosto do cara no meio da mesa e perguntou o que ele estava fazendo no seu quarto. Ou será que ele estava sonâmbulo e acabou entrando no quarto errado? Mas já que o Prota era um homem bom, ele iria colocá-lo para dormir. Só que eu acho que não foi de uma forma muito convidativa, né? Mas bora. E um tempo depois, o carinha até acorda. Porém, o mundo tava de cabeça para baixo, ou na realidade, ele que tava pendurado. Mas de qualquer forma, estava na hora de eles conversarem um pouquinho. E voltando um pouquinho no tempo, no momento em que o Prota fez o carinha ali dormir, o Gohan chegou no quarto e declarou que aquele ali era um dos guardas do segundo filho. E o Prota perguntou que diabos ele tava fazendo ali. E é óbvio que o Gohan não sabia, né? Mas como ele tava usando máscara, coisa boa que não era. E já que o Gohan não sabia, o Prota simplesmente iria fazer ele confessar. Porém, o Gohan era contra essa ideia, dizendo que ele não deveria torturá-lo, já que o segundo filho é
bem super protetor com as pessoas que trabalham para ele. Entretanto, o Prota cagou pra isso e falou para ele ficar bem quietinho e depois ele pensaria em algo. E assim o Prota foi embora. E o Gohan já tinha aceitado a derrota. E ele não sabia se o Prota iria matá-lo ou não, já que sem dó e nem piedade ele simplesmente cortou o braço do mestre da mansão, então matar um subordinado pra ele não era nada. Mas ele não sabia o que o Prota iria fazer. E voltando para o subsolo, o subordinado do segundo jovem mestre pediu para o Prota desamarrá-lo. E com uma cara de inocente, o Prota perguntou por que ele deveria fazer isso. Daí ele explicou tudo aquilo que o Gohan havia falado, que ele era o subordinado do segundo jovem mestre. Então, se o Prota o mantesse ali, ele iria se lascar muito. Por isso, ele não deveria dificultar as coisas e apenas entregar o manual secreto, pois assim o segundo jovem mestre pouparia sua vida. E na cabeça dele, ele achava que o Prota simplesmente ia tremer de medo e iria desamarrá-lo. Porém, o coitado não estava conversando com o verdadeiro terceiro jovem mestre. E o Prota comentou que o seu segundo irmão realmente parecia valorizar os seus subordinados. Por isso, ele estava agindo daquele jeito, como se tivesse vantagem. E já que era isso, o Prota iria desamarrá-lo. E ele realmente desamarrou, mas estava faltando algo. Então o Prota fez uma pergunta surpresa: de quem seria aquele dedo? E o Prota tinha cortado tão rápido o dedo do cara ali que ele nem sentiu dor. E na realidade ele nem conseguia mover seu braço. Daí o Prota explicou por quê. Ele tinha usado um veneno paralisante nele. E por causa dela, ele não iria sentir nada abaixo do pescoço por algumas horas. E por isso, ele iria aproveitar essa ocasião para fazer algumas perguntas. Ah, e claro, se ele não responder, outro dedo seria cortado. E a primeira pergunta foi por que seu irmão o enviou. E como ele demorou muito para responder, menos um dedo. E como a gente já sabe que o Prota é meio maluco das ideias, ele já aproveitou e cortou o segundo. Daí foi o terceiro, o quarto dedo. E por último, só faltava o polegar. E só agora o carinha abriu a boca, dizendo que só tinha ido até ali pois o seu mestre havia pedido para ele verificar se o Prota tinha perdido as suas artes marciais. E ouvindo isso, o Prota não entendeu muito bem. Como assim perdeu as artes marciais? Porém, que nem eu disse, a mente maligna funciona tão bem que ele já entendeu que o Guarda-Khan estava do lado do segundo jovem mestre. Daí a segunda pergunta já foi isso: o Guarda-Khan te disse isso? É como o carinha não queria perder outro dele, ele respondeu que sim, né? E o Prota até elogiou o Guarda-Khan, pois ele contou uma meia verdade sem revelar as próprias falhas. E o carinha ele tava chocado com o Prota, pois ele percebeu tudo isso só com um pouco de informação. E ele já pensou que talvez o Guarda-Khan fosse um tipo de espião. Mas voltando para o tópico de perguntas, o Prota não tinha mais nenhuma. Então eis a questão: o que fazer agora? E o carinha ali já tava se borrando de medo, pois tinha certeza que seria morto. E como ele tinha entrado no modo desespero, ele já começou a declarar que iria jurar lealdade ao Prota, pois ele era muito inteligente e o candidato perfeito a mestre da mansão. Daí ele começou a declarar um monte de coisa, e o Prota aceitou ele. Mas tinha uma condição: tinha algo que ele poderia fazer por ele de qualquer forma. E ele perguntou se ele poderia fazer. E ouvindo isso, o carinha já pensou que estava totalmente a salvo. Entretanto, ele estava errado novamente, e o Prota simplesmente cortou a sua garganta. E declarou que ele estava disposto a arriscar a sua vida. Por isso, ele iria pegar um pouquinho de sangue emprestado. E em seus últimos momentos, o carinha ali amaldiçoou o Prota. E o Prota tinha feito aquilo ali, pois o rosário que estava naquele livro não abria só com força. E na realidade, provavelmente aquele era o selo mencionado no livro original da escolha Yin Yang, que de acordo com ele, um selo para algo maligno é repleto de Ki puro. Então, colocar algo impuro nele enfraquecerá seus poderes. Daí por isso que ele cortou o carinha ali, já que ele teve uma morte patética e injusta. Então a única coisa que ele fez foi jogar o sangue no livro. E realmente funcionou, tanto que o rosário se quebrou. E antes que o Prota pudesse fazer qualquer coisa, muito sangue saiu do livro. E a sala inteira foi envolta em um mar de sangue. E do livro começou a sair um ser muito estranho, que aparentemente era muito forte. E o Prota até conseguiu se manter em pé. Mas à sua frente estava um baita de um monstro. E toda a sala ao seu redor mudou. E diante dele estava uma bela mulher loira de olhos vermelhos. E olhando para ela, a primeira coisa que se passou na mente do Prota era: isso com certeza não está no nível de um espírito verde, o quinto nível dos fantasmas mencionados no livro original da escola Yin Yang, o espírito azul. Honestamente, eu achei que um espírito verde ou parecido iria aparecer, mas olhando isso de frente, posso considerar isso como uma sorte? Só que nesse instante o Prota simplesmente foi pressionado contra o chão, e aparentemente era obra daquele espírito, dizendo ao Prota que ele era muito tolo e que deveria esvaziar o seu espírito, e com isso oferecer a sua alma para ela. E explicando mais sobre o quinto nível dos espíritos,
espíritos. O espírito azul é um espírito antigo e ressentido que existiu por mais de um século. Ele era poderoso bastante para influenciar grandemente uma área designada, causando alucinações visuais e auditivas para infringir dor. E para exorcizá-los são pelo menos 10 taoístas, o que óbvio deixa num nível de extremamente perigoso. Enquanto a mulher espírito estava tragando seu cachimbo, não sei que negócio que é esse, ela falou que o prota era bem lento em esvaziar o seu espírito, mas já da perspectiva do prota, ele lembrou que o livro estava dizendo que eles eram perigosos, e agora ele estava sentindo na pele do porquê. Mas isso era interessante, pois não importava o quão alto seja o nível do espírito, todos acabam desejando o corpo de alguém, e isso era uma semelhança bem interessante, pois isso significava que os espíritos não conseguem fazer absolutamente nada sem o corpo. E eu acho que a mulher espírito ali concordou com o prota, e ele continuou dizendo que se ela quisesse tanto assim o seu corpo, ela deveria tomá-lo à força. E do nada ela simplesmente atravessou o prota com uma lança de sangue. E novamente ela declarou que o prota era uma criança tola, que precisa mesmo aprender o que é o certo. E mais uma vez o prota é atacado com aquelas lanças de sangue, e nesse ataque ele perdeu metade do rosto dele. Nisso ela perguntou se o prota tinha entendido, porque agora tudo o que ele precisa fazer é obedientemente oferecer a sua alma a ela. No entanto, nosso prota não iria ceder tão facilmente, o que surpreendeu bastante o espírito ali, porque mesmo com seu rosto rasgado e sua carne toda ferida, ele ainda se mantinha de pé. Entretanto, isso não importava nada para ela, e então ela jogou o prota na parede e declarou que ele era bem resiliente, e então ela faria uma oferta. Caso ele entregasse a sua alma para ela, ele iria cumprir um dos seus desejos. E o prota perguntou por que ela estava fazendo isso então, e ela apenas respondeu que era uma consideração da sua parte. Afinal, ela não ia ganhar nada se continuar a forçar e acabar ferindo a alma do prota. Nisso, o prota perguntou caso ele recusasse. Ela então respondeu bem calmamente que iria simplesmente matá-lo e encontrar outra alma. E o prota respondeu que tinha um desejo. Nisso, a mulher espírita ali começou a ficar totalmente feliz. Caso ele quisesse dinheiro, mulher, um membro da família que queria se vingar, ela faria tudo por ele. Então ela queria saber qual era o seu verdadeiro desejo. E o prota declarou que o seu desejo é que ela calasse a boca e se tornasse a sua familiar. Rapaz, o moleque é do brabo. Eu gostei desse protagonista aqui, hein? Bom, faz sentido, né? Já que ele vai fazer bastante coisa daqui pra frente. Ah, e eu tô falando isso porque essa história se passa antes do culto demoníaco celestial do Nano Machine, tá? Pra quem não sabe. Esse molequinho de cabelo azul loucão da cabeça é o criador do culto demoníaco celestial, tá? Tá lá escrito na sinopse, que pra quem quiser ver. Mas voltando pra história, a espírito ali ficou totalmente louca. E já que o prota não iria cooperar, ela iria causar um grande estrago. E de novo ela manda um monte de sangue no prota. Só que dessa vez foi bastante mesmo. Tanto que ele ficou mergulhado em um mar de sangue. E ela perguntou como o prota seria capaz de resistir à dor conforme a sua carne rasga, seus ossos são quebrados e seu corpo é totalmente destruído. E ela já nem tava ligando tanto. Mesmo que sua alma seja um pouco danificada, ainda seria bom para ela. E já do lado do prota ele estava pensando: esse gosto é muito mais vermelho que uma cereja, muito mais viscoso, mais grosso e sujo, com um gosto metálico. Todos os meus sentidos, meu tato, minha visão, meu paladar me dizem que isso é sangue. Entretanto, ainda é diferente. A quantidade de sangue que eu provei quando fui chamado de demônio assassino da foice. Qual era o gosto de sangue nessa época? O temor da vida, o calor e a dor. E isso é o que significa estar vivo. Contudo, o que eu sinto agora é apenas a morte. Então, isso é tudo uma mera ilusão. E do nada um grande brilho começou a sair do prota, e tudo ao seu redor começou a se quebrar em vários estilhaços. E até mesmo aquela espírito mulher lá foi jogado para longe. Mas ela ficou extremamente surpresa, pois no fim o prota conseguiu se libertar. E a espírito mulher ali, para ver se o prota realmente conseguiu sair da sua ilusão, do nada invocou um tipo de borboleta de sangue e jogou em direção ao prota, né? E mesmo ela arrancando quase um pedaço do rosto dele, ele simplesmente ficou imóvel. E a mulher espírito ali percebeu que o prota estava na liberdade de sentidos. E nada mais é um feitiço taoísta que anula os próprios sentidos, que permite ao usuário escapar de todas as alucinações que enganam os 5 sentidos. Bom, é fácil falar, né? Mas fazer. E outra, esse ato de anular a realidade é difícil até para mestres taoístas de primeira linha. Aí ela tava se perguntando como aquela criança, que nem era um mestre taoísta, poderia fazer aquilo. Ou por que diabos ele nasceu com tantas qualidades de um mestre taoísta. Só que do lado do prota ele simplesmente começou a rir da cara dela. E a mulher ali não gostou muito não, dizendo que não era bom ele ficar rindo.
pois ele não tinha vencido ela escapando da sua ilusão. Mas o Prota não estava rindo por causa disso, ele apenas teve uma ideia engraçada. E do nada ele puxou aquele livro estranho com pele de humano, o que assustou bastante aquela mulher. E o motivo era que, de acordo com o livro original da escola Yin Yang, quanto mais antiga é uma monstruosidade, maior é a chance dela residir em um receptáculo e estar conectada a ele. Então, pra quem não entendeu, aquele livro de pele ali é o receptáculo dela. Agora eu queria te perguntar por que diabos ele começou a comer aquela casca nojenta de livro. Capa, eu falei errado, capa. Mas é tão nojenta que eu até me perdi aqui. E pelo jeito tava dando certo, porque doeu bastante no espírito. E a mulher estava muito chocada, não por ela ter tomado dano, mas sim porque ninguém nunca foi capaz de danificar diretamente aquele livro, pois ele é rico em Ki monstruoso. Daí entrava a razão dos porquê os mestres taoístas de primeira linha foram capazes apenas de selá-lo. E agora, o porquê que o Prota conseguiu comer aquele livro, ninguém sabe. E para acabar com isso, a mulher ali simplesmente jogou o Prota na parede e declarou para ele tentar dizer se aquilo ali também era uma alucinação. E ela não iria mais mostrar piedade a ele e não precisava mais da sua alma, pois ele havia descartado sua gentileza. Só que o Prota ainda se manteve firme, dizendo que aquilo era bem estranho, pois ela só precisava pegar aquele livro de pele humana e jogar bem para longe dele. Então, por que ela não fez isso? Ou era como ele havia pensado: ela não pode tocar no livro. Então, nesse caso, ele poderia tomar alguma medida. E o Prota simplesmente começou a engolir a capa do livro. Só que a tiazinha ali não queria muito que ele fizesse isso. Então o Prota começou a sentir que o sangue do seu corpo estava se rebelando dentro dele. Era quase como se ele estivesse voltando ao contrário. E pelo rosto de desesperada dela ali, parecia que ele estava fazendo algo que não deveria fazer. E a sensação do seu corpo era quase como se ele tivesse comido a sua primeira erva venenosa. Porém, o que ele mais sente do que a dor é a imensa fúria daquele espírito rancoroso à sua frente. E parecia que ela estava tão desesperada e tão rancorosa quanto o Prota. Então significava que ela estava atrás de alguma vingança. É justo nesse momento, o Prota engoliu a capa, ou um pedaço dela, e de repente ele foi levado para um outro local bem estranho, onde tinha vários e vários corpos, mergulhados em um rio de sangue sem fim. E diante dele estava uma cena bem peculiar. Parecia que era aquela mulher, ou melhor, aquele espírito azul. E ela parecia estar preparando-se para uma batalha. E o oponente dela era aquele carinha no trono. E apesar do Prota não conseguir ouvir o que ela disse, ele certamente pôde sentir a sua profunda raiva. Afinal, estava tampada em seu rosto. Mas eis a pergunta: por que ela tá com tanta raiva? E quem seria essa pessoa? Pois, pelo que parecia, ele tinha feito bastante coisa com ela. E mesmo que ela avançasse com todas as suas forças, no final, ela perdeu apenas com um golpe. E para piorar, o seu sangue foi retirado de si. E assim, ela foi jogada naquele mar de sangue. E várias pessoas, com rostos ao qual não podemos ver, apareceram e começaram a tomar o local. Enquanto aquela mulher espírito ali estava jogada ao chão. E no fim, todas aquelas pessoas estavam atrás de seu corpo. E com isso, ela simplesmente aceitou a sua morte. Nós não sabemos se isso foi realmente uma história dela, ou se isso não era apenas uma ilusão. Porém, parecia que foi dessa maneira que aquele livro foi criado. E justo nesse momento, o Prota acordou, ou melhor, foi levado para a realidade. E a mulher espírito estava gritando pra uma pega. E o Prota queria entender o porquê, né? E dele estava saindo um fio vermelho estranho. E a mulher espírito estava assustada porque no fim ela se tornou uma familiar dele. Pô, e o Prota estava bem feliz, né? Porque agora ele tinha um espírito azul ao seu lado. Só que do nada a mulher espírito simplesmente atacou o Prota dizendo para ele libertá-la. Mas no mesmo local ao qual ela apertou o Prota, ela começou a sentir a mesma dor. O que era óbvio, né? Já que um espírito familiar sente a mesma dor que o dono. Nisso, o Prota lembrou do monge demoníaco, questionando onde ele estava. E ele estava lá fora, junto com o Gohan, cabisbaixo. E se virando para a mulher fantasma ali, o Prota comentou que dali em diante eles estariam juntos, então eles deveriam ao menos se apresentar, né? E o Prota se apresentou como Mo Gyeong-won e perguntou como deveria chamá-la. Só que a mulher não respondeu, né? E já que ela não respondeu, o Prota ia chamar de qualquer jeito. E simplesmente apelidou ela de Rola Bosta Vermelha. Que nome, hein? E óbvio que ela não aceitou, né? Ficou muito chateada. E eu acho que esse era o intuito do Prota. Nisso, o Prota perguntou se ela não queria que ele chamasse assim, ela deveria se apresentar, né? Só que ela ainda se recusava a contar o seu nome para um mortal estúpido. E o Prota começou a pensar em um nome um pouco mais sério. E já que ela era um espírito azul, só batizou ela de Espírito Azul. E ó a cara do infeliz aí que, nossa, deu o nome do melhor coisa. Tá parecendo Adão e Eva quando deu os nomes pros animais. Bom, e pelo menos dessa vez não encheu o saco, né? E o
Prota notou que ela era bem egocêntrica, então não poderia domá-la com violência ou algo assim. Então ele deveria convencê-la lentamente. E voltando-se para aquele livro velho, feio e fedido ali, o Prota perguntou para o Espírito Azul se ele sabia o que era aquilo. Só que o Espírito Azul falou que não conhecia esse nome. E ela simplesmente respondeu que não sabia e não deveria perguntar nada com ele e tinha raiva de quem sabia. É justo no momento em que o Prota abriu aquele livro, ele notou que as palavras dentro dele estavam escritas com sangue. O que era bem macabro, né? Porque além de enrolado com pele humana, é escrito com sangue. Não é à toa, se o povo chamar aquele livro do Diabo ali, eu não vou suspeitar de nada. Só que mesmo assim, nada ali faz sentido. O que raios aquilo deveria significar? E o Espírito Azul simplesmente estava rindo da cara do Prota, e ele notou que ela realmente não ia contar nada. Então o Prota simplesmente deveria se virar. E assim ele começou a dizer as palavras que estavam no livro. Sem desespero, confie na mente da outra forma. E ouvindo essas palavras, o Espírito Azul ficou extremamente chocado. E o Prota continuou dizendo: antes do nada deve ter existido uma forma. O que parece ser, pode não ser. E justo nesse momento, uma aura muito louca começou a circundar o Prota. Então ele continuou dizendo: o demônio fica no caminho do bem, mas o sangue supremo tem o poder de reverter tudo. E do nada, o livro simplesmente grudou na palma do Prota. E só agora o Espírito Azul começou a falar, perguntando como diabos o Prota tinha feito aquilo. Só que aparentemente nem mesmo o Prota sabia. Entretanto, nesse instante o Prota começou a sentir algo muito estranho. E como o Prota estava sofrendo, o Espírito Azul ali também começou a sofrer. Então ela gritou para o Prota parar de respirar, e esvaziar a sua mente e não pensar absolutamente em nada. E depois de seguir os passos do Espírito Azul, o livro que estava preso na mão do Prota simplesmente soltou, o que novamente surpreendeu ela. E pelo jeito que o Prota tinha feito ali, era um ritual de ligação. Só que o Prota tinha desfeito muito rápido, o que era bem surpreendente para alguém que nem aprendeu as artes marciais. Mas eu acho que faz sentido, né? Já que ele conseguiu executar o ritual de ligação com ela. E vendo aquela cena à sua frente, ela declarou que estava testemunhando algo que nunca viu em sua vida após a morte. E depois de tudo isso, o Prota simplesmente caiu no chão, dizendo que aquilo era muito sufocante e perguntou que diabos era aquilo. E o Espírito Azul explicou que é porque ele não poderia controlar o ritual de ligação apropriadamente. E também a respiração dele estava bem errada. Mas aproveitando isso, o Prota aproveitou a oportunidade de zoar ela, perguntando se agora ela estava explicando. E como uma tsundere, ela respondeu que não era bem assim. Ela apenas tinha feito aquilo para não se machucar por causa das tolices dele. Então o Prota questionou o que seria esse tal de ritual de ligação. E era como o próprio nome dizia, era juntar duas coisas e elas se ligarem. E o Prota estava manipulando a própria natureza de algo à sua vontade. O que para quem não entendeu, o Prota estava juntando as coisas em si. E ele também questionou como ele estava fazendo isso, sendo que seu estômago e suas veias ficaram tensas. E ela respondeu que era óbvio, porque ele não estava puxando nada. E outra, ele conseguiu manipular o fluxo de Ki, mas não puxou nada depois do livro. Então, naturalmente, o Ki ficou todo confuso. E para o Prota entender um pouco mais, ele deveria tentar com aquele corpo à sua frente. E o Espírito Azul explicou que o Ki provavelmente já se espalhou e no momento que ele morreu. Então o Prota poderia usar ele como teste. E ele deveria colocar sua mão abaixo do umbigo. E após isso, ele deveria tentar entoar aquele cântico de novo. E o Prota fez isso, só que mentalmente. E no fim, ele realmente começou a puxar algo. E ele sentiu um calor viajando pelas suas veias até a sua palma. E circulando ao redor do seu dantian. Em poucas palavras, o Prota podia puxar qualquer coisa e os prender. Mesmo se essa coisa for o Ki. E pra quem não entendeu, é assim que o ritual de ligação funciona. Então se pensar assim, ele pode meio que roubar o cultivo dos outros, porque se for assim, é muito apelão esse negócio, né? Se bem que tem que chegar perto, né, do carinha, então talvez não é tão apelão, é balanceado. Se tá no jogo é pra usar. E voltando para a história, o Prota tava realmente sentindo uma energia diferente no seu corpo. E pelo que ele se lembrava o que o Gohan havia falado, levava muito tempo para juntar o Ki. Entretanto, esse ritual de ligação permitia ele absorver o Naegong dos outros, para assim poder reunir o Ki ainda mais rápido. Em outras palavras, ele pode ficar mais forte em pouco tempo. Só que o Ki que o Prota tava juntando simplesmente sumiu. E o Espírito Azul explicou que era assim que o Ki funcionava. E por esse motivo que precisa de um método especial para juntar a energia. Senão ele não vai conseguir reunir em seu dantian. E ele precisa de um método especial para ele possuir um traço único. E para que não se misture com a energia dos outros. Então, para quem não entendeu, meio que coletar o Ki com o ritual de ligação é impossível. Porque o Ki do corpo dele é diferente dos outros. Então não, o Prota não encontrou nenhum hack ou um tipo de atalho. O que faz sentido, né? Porque senão seria muito fácil se tornar um especialista em arte marcial. Porém, nem tudo tá perdido. Porque existem diversos usos para o ritual de ligação. E o primeiro
primeiro ritual, que é o ritual de ligação, não é nada além do básico das 8 técnicas da quebra de pensamento, que são as técnicas que tá naquele livro de pele estranha lá. Porém, só do Prota aprender essa já abriu incontáveis possibilidades. Aí o Espírito Azul continuou explicando que o Ki pode se espalhar, mas ele ainda é Ki. Então ela pediu para o Prota concentrar o Ki em sua mão e circulá-lo. Só que o B.O. é que o Prota não sabia como fazer isso, né? E ela declarou que ele deveria apenas imaginar, já que a circulação de Ki cânticos apenas servem para ajudar a ter a imagem certa em sua cabeça. E se isso era possível, então o Prota deveria ser capaz de enviar Ki para sua mão também. E ela realmente tinha dito isso, mas ela achava que isso era impossível para ele, porque não fazia sentido um iniciante que nem o Prota capaz de fazer isso sem nenhum treinamento de circulação de Ki. E era uma pena jogar aquele Ki que ele juntou fora, mas não tinha jeito. Só que o que ela não esperava novamente é que o Prota ia conseguir de primeira. E para testar se esse negócio estava funcionando mesmo, o Prota simplesmente socou o pilar e conseguiu parti-lo ao meio. Eu acho que com isso ela poderia ficar bem quietinha. E diante dessa situação, a única coisa que passava em sua mente é: quem diabos é essa criança? Tipo assim, fazia sentido ela em perguntar isso, né? Porque ela viveu para uma pega, então encontrou várias pessoas talentosas. Porém, ela nunca tinha visto alguém como Prota. Daí vi a razão pela pergunta. E já do lado do Prota, ele finalmente tinha entendido do porquê as pessoas adoravam tanto as artes marciais. Só que para o Prota, as artes marciais não era uma questão de ficar mais forte ou se defender, mas sim que deixaria muito mais fácil matar as pessoas aprendendo algo daquele jeito. E vendo a resposta do Prota, o Espírito Azul percebeu que o Prota viu as essências das artes marciais, e que treinar a mente e o corpo através das artes marciais é pura besteira, pois o ponto principal é com quanta eficiência você pode matar o oponente. E na mais pura cara de pau, o Prota perguntou qual era a segunda técnica, e no momento em que o Espírito Azul começou a explicar, ela calou sua boca e declarou que não seria enganada por um mero mortal, pois ela não iria fazer nada legal para ele. E internamente ela estava bem revoltada, pois tudo que ela dizia o Prota absorvia imediatamente, então ela deveria calar a sua boca. E até meio que entendia do porquê os velhotes são tão obcecados com seus discípulos. Então ela simplesmente falou pro Prota não falar com ela. E o Prota ficou meio decepcionado, pois queria perguntar algo a ela, porque pelo que ela havia dito, aquela energia iria se dissipar, mas ele sentia uma energia fria remanescente. Então ele deveria perguntar ou não? Só que não ia adiantar, né? Ela não ia responder do mesmo jeito, então ele desistiu. E outra, é mais divertido de descobrir as coisas sozinho. E mudando de cena, em outro local, aquela subordinada da primeira esposa tava em um local totalmente diferente. Ou melhor, ela tava no pavilhão da Fênix. E chegando lá, ela deu de cara com várias estátuas estranhas. E algumas coisas, parecendo umas bolsas com selo nelas. E até parecia que tinha uma estátua do Buda, só que todo cheio de caveira, não sei o que é isso. E pelo jeito aquilo ali não era muito normal, já que ela mesma tava estranhando aquilo. E nesse momento um candelabro acendeu diante dela. Então ela começou a dizer que estava vindo com uma nova mensagem. E com isso ela declarou que o xamã Myoshin morreu, e que ele foi morto pelo terceiro filho, Mok Gyeongwon. E o pedido de desculpas da Lady Seok, que era a primeira esposa, era de 300 niangues de prata. Porém, ela oferecia mais 400 se eles aceitassem outra tarefa dela. E a tarefa era bem simples: eliminar o terceiro jovem mestre. E justo nesse momento, aquele candelabro que estava aceso se apagou. E isso significava que eles aceitaram o serviço. E assim que a tiazinha ali saiu, ela estava se sentindo meio estranha, quase como se tivesse alguém observando ela. E se não fosse pelas tarefas dadas pela primeira esposa, ela nunca iria ali. E voltando para o lado de dentro, o pessoal ali observou o corpo do Myoshin. E um cara todo encapuzado, com um tipo de pano na cabeça, declarou que aquilo obviamente foi um assassinato. E outra, segundo a subordinada que veio até ali, disse que uma amiga dela estava flutuando no ar quando atacaram o garoto, o que significava que era definitivamente um espírito amarelo. E meio que ligando os pontos, eles estavam achando que o Prota estava possuído por um espírito. Só que, diante disso, uma outra pergunta apareceu: será possível que o terceiro jovem mestre tenha pego o espírito como um familiar? Só que para eles era impossível. Talvez fosse possível se fosse um espírito puro ou um yokai, mas não tem como um espírito rancoroso se tornar um familiar. De qualquer forma, eles estavam meio que lascados. Porém, no fim, uma coisa era certa: eles precisavam eliminar o terceiro filho da mansão da espada Mok, e também exorcizar o espírito rancoroso que estava nele. E já voltando para o lado do Prota, o Gohan tava só o pó da rabiola, e na realidade ele ficou acordado porque o Prota havia mandado, e ele havia levado para um Prota um tipo de braseiro. E depois que o Gohan acendeu ele perguntou o que ele iria fazer com aquilo, e o Prota respondeu que tinha algo para queimar. E quando o Gohan viu, era nada mais e nada menos
menos que o manual secreto da mansão da espada Mok. É como se fosse a coisa mais natural do mundo, o Prota simplesmente começou a rasgá-lo e jogou no fogo. E só agora o Gohan tava realmente percebendo que o Prota era fumado pra uma pega, porque ele simplesmente queimou o manual secreto. E óbvio que o Gohan perguntou o que diabos ele tava fazendo, né? Porque tipo assim, mesmo ele sendo leigo em artes marciais, ainda existia várias maneiras de utilizar os livros secretos. Afinal, eles são secretos porque são desejados por muita pessoa. Só que pra calar a boca dele, o Prota simplesmente jogou um livro na cara dele. E o Prota respondeu que tinha um motivo para queimá-los, para que somente ele possa usá-los. E o Gohan não entendeu. Então, o Prota explicou que todo o manual secreto estava bem na sua cabeça. E outra, ele precisava que o Gohan fizesse algo para ele. E declarou que, quando o sol nascer, ele deveria entregar aquilo para Madame Seok, e seu segundo irmão. Pois que nele havia dito, certo? Todos eles querem aqueles livros. E ele apenas gostava de ter uma família pacífica. Então, se por algum acaso eles alegremente dividirem aquilo entre eles, seria bem legal, não? E assim temos uma mudança de perspectiva. E agora estamos do lado do Guarda Khan. E para entender um pouco sobre ele, vamos falar sobre sua rotina matinal. Quando ele acorda, ele organiza sua cama e troca rapidamente de roupas. Depois limpa os seus arredores e checa a lista das coisas que ele precisa fazer no dia. E esse era um hábito que ele manteve desde os seus dias de assassino. Uma vida de controle rigoroso e planejamento avançado. Porém, logo ele não precisaria mais disso, porque quando o seu plano de mudar seu soberano para o segundo jovem mestre tiver sucesso, logo ele se tornaria um ancião daquele clã. E nem parecia que até pouco tempo atrás ele era um órfão e vivia como assassino. E justo nesse momento, alguém chegou dizendo que o segundo jovem mestre estava chamando o Guarda Khan. E de primeiro momento ele não entendeu. Só que depois de ter uma conversinha com ele, ele saiu dos seus aposentos muito pistola e com um baita machucado na sua cabeça. E para explicar essa situação, vamos voltar um pouco para trás. E o segundo jovem mestre explicou que o Shou Sangue desapareceu. Pra quem não sabe, foi aquele carinha que o Prota matou. E teoricamente era para ele trazer relatórios do seu terceiro irmão. Só que ele desapareceu sem deixar nenhum rastro. E isso só poderia significar uma coisa, certo? O Guarda Khan à sua frente estava tentando enganá-lo. E com um Tobias na mão e seu futuro quase perdido, ele declarou que não tinha passado nenhuma informação errada para ele. E com certeza o problema era diferente do que ele pensava. Só que ele tomou um baita de um cinzeiro, não sei que negócio é que é esse na cabeça, declarando para ele não dizer asneiras, pois até agora o Guerreiro Show ainda não retornou. E o Guarda Khan não estava entendendo mais nada, pois desde quando a situação começou a dar tão errado. Porém, ele não poderia ficar reclamando, porque senão todo o trabalho que ele fez até agora, todos os seus sacrifícios seriam em vão. É por isso ele pediu para o segundo jovem mestre um pouco de tempo, para que assim ele encontre o Guerreiro Cho e provar que seus relatos não eram falsos. E ele provava com a sua vida como artista marcial. Ou para quem não sabe, ele jurava pelo seu braço direito. E isso pegou o segundo jovem mestre de surpresa, mas no fim ele aceitou. Contudo, ele tinha um prazo de 4 horas. Então, caso ele encontrasse o Guerreiro Cho, ele acreditaria em suas palavras. Mas caso ele falhasse, ele deveria entregar a sua vida ao invés de seu braço. E com isso, o Guarda Khan aceitou. Só que levando toda a situação em conta, ele percebeu que nada saiu como planejado desde o momento em que o Prota chegou. Então, mesmo que fossem baixas, ele achava que o Prota tinha armado alguma coisa. Por isso, ele não ficaria parado. E justo nesse momento, ele encontrou o Gohan. E ele ainda estava bem acabado porque não dormiu. Só que o Guarda Khan estava bem pistola e grudou ele na parede, declarando que havia dito para ele ficar de olho no Prota. Então por que diabos ele estava ali? E até mesmo questionou se por algum acaso ele achava que as suas palavras eram brincadeiras. Ou talvez ele estava tramando algo com o Prota. E o Gohan até tentou se defender, mas aquele livro acabou saindo do seu peito. E o Guarda Khan rapidamente puxou ele. E no momento em que ele leu, ele ficou extremamente chocado. Então, se virando para o Gohan, ele perguntou: o que você fez todo esse tempo? Você, por algum acaso, está brincando com a minha cara? E um tempo depois, pelo olhar das pessoas, o bagulho não foi muito legal, porque o Guarda Khan tava levando o Gohan arrastado e já chegou no quarto do Prota metendo o pé na porta e jogou o Gohan dentro dele, e ele tava bem acabado. Porém, parecia que o Prota de alguma maneira já estava esperando ele. Nisso, o Guarda Khan pediu para o Prota se explicar, mas internamente ele tava bem furioso, porque apenas olhando para o Prota já acabava com seu humor. E para completar, o Prota perguntou explicar o quê? E como o Guarda Khan sabia que a conversa seria um pouco particular, ele fechou a porta, dizendo que não tinha tempo para isso. E internamente, o Guarda Khan não conseguia se livrar dessa ansiedade na sua cabeça. E do nada, ele
simplesmente enquadra o Prota na parede. Rapaz, mas o povo gosta de fazer isso, né? A fantasma, ou o Prota agora aqui, o guarda-can, de novo, cara. O que esse povo tem com o pescoço do Prota? E o guarda-can declarou que se o Prota tentasse qualquer gracinha, ele o matava. Entretanto, o Prota comenta que não lembrava que ele havia dito isso. Daí só agora o guarda-can entrou no tópico da conversa, questionando o que ele tinha feito com o guarda do segundo filho. Só que ainda o Prota estava se fazendo de songamonga, mas o guarda-can insistia que o Prota tinha ferido ele, certo? Entretanto, o Prota respondeu que até parece, ele apenas é muito fraco, e aquele carinha era um artista marcial experiente. E o guarda-can sabia disso, mas ainda algo estava estranho. E o Prota continuou dizendo, como pode o terceiro filho, que perdeu as suas artes marciais, tê-lo matado? Isso não faz sentido, certo? Só que o que o Prota acabou de dizer era aquilo que ele tinha declarado para o segundo jovem mestre. E já que era isso, ele simplesmente iria matá-lo. E até puxou a faquinha. Mas mesmo diante da morte, o Prota continuou dizendo, o que você vai fazer agora, guarda-can? Você trocou de lado. Porém, o maldito falso matou o guarda do segundo filho. E infelizmente, eu acho que o Prota foi de F. Só que não, muchachas, ele só acertou um pouquinho o Prota e saiu um pouco de sangue. E claro, causar uma baita de uma bagunça no quarto dele. E justo nesse momento, o guarda-can começou a dizer um pouco da sua história. Ele nasceu como órfão e foi criado como um assassino. E ele mal conseguiu chegar até aquele lugar ao sacrificar todo o dinheiro que tinha. E durante 3 anos, ele fez todo tipo de trabalho. E não seria estranho dizer que sua vida dependeu desses 3 anos. Porém, o Prota chegou e arruinou tudo. E ele não tinha apenas matado o terceiro jovem mestre, mas o guarda do segundo jovem mestre. Por essa razão, ele iria matá-lo, pois mesmo que ele ficasse ali, ele acabaria sendo morto mesmo. Só que justo nesse momento, o guarda-can lembrou de algo. Ele declarou que aquele Choyu Sang, aquele tiozinho que o Prota tinha matado, estava morto e não tinha muito o que fazer sobre isso. Contudo, alguém poderia substituí-lo. E ele não sabia como o Prota tinha ganho aquilo. Porém, ele tinha o resto do manual secreto, certo? Internamente, ele estava pensando que se ele levasse o manual secreto completo para o segundo jovem mestre, a morte do seu subordinado não seria nada. Só que o Prota não queria colaborar. É como o guarda-can já estava de saco cheio, ele falou que se o Prota não falasse nada, ele iria morrer. E depois iria fugir, já que ninguém iria saber de mais nada. Mas caso ele desse o manual secreto, ele o deixaria viver. E outra, mesmo que ele não fizesse nada, o Prota teria uma morte terrível e lenta, repleta de sofrimento. E diante disso, o Prota falou que daria para ele. E internamente, o guarda-can já estava comemorando, né? Então ele pediu para que entregasse. É do nada, o Prota simplesmente pegou a mão dele, o que bugou a cabeça do guarda-can. E o Prota explicou, né? Como assim? Eu te entreguei o manual secreto. Afinal, tudo tá na minha cabeça. Ah, e claro, tem mais uma coisa. Ele queria agradecê-lo desde já. É assim, o Prota usa as 8 técnicas destruidoras de pensamento. A primeira técnica, ritual de ligação. Nisso, o guarda-can percebeu que o seu Naegong estava sendo sugado. E na realidade, o Prota queria testar isso com alguém vivo há muito tempo. E ele estava agradecendo ao guarda-can para servir de cobaia para ele. E o guarda-can até tenta fazer o Prota soltá-lo. Mas mesmo esfaqueando ele no braço, o Prota ficou lá, calmo e pleno. Porém, é óbvio que ele ia escapar dos golpes fatal, né? E com isso, o Prota acabou soltando ele. O que, claro, deu uma brecha e o Prota foi jogado para longe. Nisso, o guarda-can estava totalmente chocado, pois ele nunca tinha visto uma técnica de absorver Naegong. E nesse momento, o Prota se levanta, dizendo que era esperado de um artista marcial de primeira linha. Aquilo não tinha sido bastante. Então, o Prota não tinha outra escolha. Ele precisava encontrar outra maneira de matá-lo. Nisso, o guarda-can declarou se o Prota achava mesmo que alguém como ele, que nunca tinha aprendido artes marciais, poderia derrotá-lo. E assim ele partiu para cima do Prota. E no momento em que ele iria acertá-lo, o Prota utiliza o monge demoníaco. E isso pegou o guarda-can de surpresa, pois ele não tinha visto o Prota bloquear. E questionou o que diabos ele havia feito. E o Prota respondeu que era simples, era outro truque sujo. Então ele iria mostrar em detalhes. E de alguma maneira o guarda-can nesse momento conseguiu enxergar o monge demoníaco. E o Prota continuou dizendo que se o guarda-can queria tanto seu poder de volta, ele iria devolver juntamente com a sua adaga. E assim o Prota fez o que ele tinha feito, né? Só que de uma forma não muito convidativa. De qualquer forma ele devolveu, afinal tanto o poder que ele havia roubado quanto a faca eram deles. E o guarda-can sangrou um pouquinho, hein? E outro, o local que o Prota apunhalou ele era bem perigoso. E se ele removesse a lâmina sem cuidado, o sangramento só iria piorar. E ele estava chocado que o Prota não apenas tomou seu Naegong, mas também usou força sobrenatural para atacá-lo. E só agora ele percebeu quem que ele havia trazido com ele. Entretanto, ele tinha mais uma jogada. Então ele declarou que o Prota não tinha se
esquecido do veneno que ele havia dado, certo? Só que o Prota tava muito de boa com isso. E o guarda-Khan então declarou que eles deveriam negociar, pois se eles continuassem a lutar, seria uma perda para ambos. Então, ele daria o antídoto para o Prota e um pouco de dinheiro. Afinal, o objetivo dele nem era ficar ali, certo? Só que internamente ele ia fazer isso e depois ia matar o Prota, então acho que não ia adiantar muito. Entretanto, justo nesse momento, o guarda-Khan começou a espirrar sangue não sei da onde tinha tanto sangue. E diante daquilo, com certeza algo de errado não estava certo, porque ele estava circulando Ki sem parar, mas o seu corpo estava piorando. Então, só poderia ser uma coisa: veneno. Então o Prota começou a dizer que ser esfaqueado e cortado por uma adaga dói bastante, mesmo que ele não esteja muito machucado. E ele acrescenta que não tinha feito nada demais com o guarda-Khan, pois quando ele o perfurou, um monte de sangue dele tinha espirrado, e isso era bem ruim para ele, afinal o seu sangue é extremamente venenoso. Então o Prota cita todos os ingredientes do veneno que o guarda-Khan tinha dado para ele, e ele também explicou que comia ervas venenosas desde criança, e por consequência disso seu sangue se tornou venenoso. E bom, se ele não tinha entendido até agora, ele ia explicar em pouquíssimas palavras: ele não precisava do antídoto. E diante de todos esses fatos, o guarda-Khan percebeu: ele vai morrer. E o Prota perguntou o que estava acontecendo com ele, por que ele estava tremendo. Será que é porque ele abriu a janela ou ele estava com frio? Mas não, era por causa do veneno. E ele iria viver um pouco mais se sua temperatura corporal for baixa, e também reduziria a velocidade do veneno se espalhando pelo seu corpo. E diante disso, o guarda-Khan começou a pedir por piedade, ou melhor, ele começou a implorar por sua vida, declarando que iria jurar lealdade para o Prota, seria o seu cãozinho obedecendo às suas ordens. E diante disso, o Prota falou que gostou da atitude dele, perguntando o quão bom seria isso, pois com a atitude dele, eles iriam trabalhar bem juntos. E o guarda-Khan, ouvindo isso, ficou bem feliz, né? Só que o Prota terminou de falar, dizendo que isso realmente seria bom se eles tivessem agido assim desde o início. E assim o Prota perfurou ainda mais a adaga no peito do guarda-Khan, e continuou dizendo que ele mudava de lado conforme a necessidade. Então esse negócio de lealdade era apenas lorota, não? Por isso a melhor escolha que ele tem é ser morto. E com isso o Prota finaliza o guarda-Khan, e depois dessa atrocidade ele simplesmente se levanta tranquilo, como se tivesse feito a coisa mais natural do mundo, e até tava reclamando um pouco de dor no ombro onde foi atingido, e as coisas tinham se resolvido mais rápido do que ele esperava. De qualquer forma, ele iria matá-lo eventualmente, já que ele sabia da sua identidade, então isso pode ser considerado um golpe de sorte. Porém, tinha outra pessoa que conhecia a identidade dele. Então, será que ele deveria matar o Gohan? No entanto, eu acho que não valeria muito a pena, porque o guarda-Khan só sabia que o Prota tinha um manual secreto. Então, o Gohan não contou para ele que ele havia queimado o resto, e isso significava que ele poderia ser útil. E assim, o Prota simplesmente chegou perto dele e mandou ele levantar. O cara tava fingindo de morto ali, rapaziada, pra quem não entendeu, tá? O cara tava fingindo de morto e ouvindo tudo que o Prota tava falando. E ele elogiou o Gohan, dizendo que ele era muito bom em manter segredos, por isso ele estava gostando ainda mais dele. Então ele mandou o Gohan mandar todos embora, pois ele daria um jeito no corpo do guarda-Khan. E após ouvir suas ordens, ele foi embora. E o Prota então começaria os seus trabalhos. Utilizando a ligação da alma, o Prota percebeu que poderia sentir o calor do Naegong, mas não adiantava. De qualquer forma, não era isso que ele queria checar. Ele queria saber daquela energia fria e sinistra que sentiu anteriormente, ou algo que ele mesmo batizou chamado de Ki da morte. E mudando essa perspectiva, algo começou a ocorrer. E agora sim ele começou a sentir a mesma sensação. Aquele Ki frio não estava se espalhando como o Naegong, estava se juntando ao redor do seu Dantian. E o Prota gostava dessa sensação fria, pois era a mesma sensação de quando ele matava as pessoas. Então, para ele coletar mais daquilo, ele precisa matar mais gente. E vendo aquela situação ali de fora, a mulher e Espírito Azul comentou que agora começou a entender porque o monge demoníaco deixou ser controlado, pois o Prota era um monstro. E mudando para um outro local, mais especificamente nos aposentos do segundo jovem mestre, um dos seus guardas comentou para ele que o guarda-Khan provavelmente não estava mentindo. E o segundo jovem mestre sabia, pois por que ele mentiria sobre algo que eles mesmos poderiam verificar depois? E ele continua dizendo que fez aquilo, pois quando você é gentil com alguém desde o começo, eles sentem que merecem. Por isso, ele precisava mostrar o quão estrito ele pode ser. Então, se ele o perdoar depois, ele iria aprender a ser subservente a ele. Por isso, era necessário ser cruel com alguém antes de ser legal, para que assim as suas boas ações se destaquem. Rapaz, tá certo isso? Será que funciona mesmo? Sei lá, não vou testar esse negócio não. Lá é o mundo deles, aqui é o nosso mundo. E aquele guarda ali reflete que o guarda-Khan não era um homem muito leal.
Então esse tipo de teste foi necessário, o que significava que o seu jovem mestre era bom em lidar com pessoas. Então era quase certeza que ele seria escolhido como sucessor. Só que justo nesse momento, alguém chega declarando que eles tinham um problema. E esse daí era um guarda de segunda classe, declarando que o guarda Khan tentou matar o terceiro jovem mestre. E isso surpreendeu todos ali. O segundo jovem mestre declarou que se aquilo fosse uma tentativa dele provar a sua inocência, era uma maneira bem tola de fazer isso. Só que o guarda de segunda classe, ele continuou dizendo que aquilo não era o mais importante, e sim que o terceiro jovem mestre anunciou que ele, o segundo, estava atrás dele por tentativa de assassinato. O que pra quem ainda não pegou muito bem, o prota tava colocando toda a culpa em cima do segundo jovem mestre. Então assim meio que a morte do guarda Khan seria que justificada, e de quebra o segundo jovem mestre ia se lascar. O que dá pra ver pelo rosto dele aqui, né? Chega a estar fincando a espada na mesa. Mas como o povo não sabia que o guarda Khan já estava morto, eles perguntou onde ele estava. Só que, segundo a notícia, aparentemente ele desapareceu. E ouvindo tudo isso, o segundo jovem mestre ficou muito pistola, declarando que não iria perdoar o prota. Só que tudo isso era uma jogada do prota, para fazer o segundo jovem mestre ali ficar bem pistola. E assim ele apenas estaria provando o testemunho dele. Só que o segundo jovem mestre não estava muito afim de ficar parado não, pois ele imaginava que o prota estaria rindo agora da cara dele. Por essa razão ele não iria ficar parado. Mas então o guarda dele declarou que eles deveriam colocar outros para lidar com essas coisas, pois segundo o testemunho do terceiro filho, o guarda Khan tentou matar ele. E se isso fosse verdade, as coisas seriam mais fáceis de resolverem. Tudo por causa da organização que o guarda Khan havia se afiliado. E eles tinham as suas próprias regras, já que eles eram orgulhosos assassinos. E uma dessas regras era: falhar em um assassinato é inaceitável. E não havia exceções até mesmo para assassinos aposentados. Então eles deveriam concluir a missão que dão, não importa qual método tiver que usar. Por isso eles iriam dedurar o guarda Khan para a sua organização, chamada de A Seita dos Assassinos Voadores. E ouvindo tudo isso, o segundo jovem mestre ficou bem feliz. E voltando para o lado do prota, ele estava tentando criar um núcleo de energia como descrito naquele manual secreto. Só que tinha um problema: toda vez que ele estava parecendo que ia fazer, falhava. E ele não sabia o motivo, já que ele estava seguindo o manual secreto à risca. E assim ele chamou o Gohan e explicou que estava tentando criar um núcleo de energia, mas o QI ficava dispersando, e perguntou se ele sabia o motivo. E o Gohan internamente estava falando que o prota estava bem avançado, já que ele não sabia nada de artes marciais até ontem. Só que o mais surpreendente é que ele foi capaz de sentir o QI do dia pra noite e até mesmo circulá-lo. Ele até queria gritar que ele é um burro, só que se ele fizesse isso ele seria espancado. Então ele pediu para o prota se ele poderia checar um pouco, e para isso ele precisava imbuir o seu corpo com o seu próprio QI para ver o que estava acontecendo espalhando ele. E depois que os dois se sentaram, o Gohan declarou que o prota deveria só focar na circulação de QI. E o prota começou a circular o QI, o que surpreendeu o Gohan, pois o prota realmente estava conseguindo circular. E o mais impressionante é que ele não tinha nenhum bloqueio, o que só seria possível se um mestre em artes marciais internas com QI profundo massageasse seus pontos de acupuntura todo dia. Em poucas palavras, o prota era um gênio. Só que tinha um problema: o Gohan acabou encontrando uma energia meio estranha, algo frio e sinistro. E no momento em que ele tentou averiguar um pouco mais, ele foi repelido. Ou melhor, a energia começou a dissipar. E o prota questionou se isso acabasse continuando, ele não conseguiria fazer um núcleo de energia, certo? E o Gohan confirmou e acrescentou que tinha sentido algo estranho perto do núcleo de energia dele, mas não tinha certeza do que era. E ouvindo isso, o prota ficou meio cabisbaixo, né? Porque se isso continuasse, ele não tinha escolha a não ser desistir das artes marciais. Só que o Gohan continuou dizendo que tinha algo estranho nessa dispersão de QI, e não parecia ter sido criado pela circulação. Parecia que era o oposto. E isso pegou o prota de surpresa. E parando para pensar, o QI normal é aconchegante, mas esse QI da morte é muito frio. Então, provavelmente, o Gohan tinha um pouco de certeza. Por isso, o prota simplesmente iria circular o seu QI na direção oposta. E ouvindo isso, o Gohan ficou extremamente chocado, dizendo que se ele fizesse isso, ele ia ter um bloqueio de QI. Mas ele não conseguiu dizer tudo, porque simplesmente o espírito azul mandou ele calar a boca. E ela tava declarando que o prota estava se matando testando as coisas idiotas dele. E ela tava fazendo aquilo porque, se um familiar colocar as mãos em seu humano, ele acaba se ferindo. Porém, se o humano morre de outra maneira, então o contrato entre eles é anulado. Então, se o prota continuasse com as suas besterices, o monge demoníaco e ela seriam liberados antes que eles esperassem. E assim que o prota morresse, sua alma saísse de seu corpo, ela estava preparada para rasgá-la em pedaços. E enquanto isso, no salão da flor abençoada, uma nova pessoa apareceu. E ela era uma xamã do pavilhão da Fênix,
apelidada de Lua Nova. E a primeira esposa não tava botando muita fé nela não, já que parecia que ela era mais nova que o Myoshin. E outra, o pavilhão da Fênix só tinha mandado uma pessoa. E pra piorar, por que diabos ela trouxe o cadáver do Myoshin? E a Lua Nova explicou que o corpo do Myoshin seria útil para o ritual, já que ele iria ajudar a rastrear o espírito que o matou. Só que antes de tudo, ela tinha uma coisa a esclarecer, que o terceiro filho vai morrer. E ouvindo isso, a primeira esposa começou a dizer que, para ser honesta, ela não gostava muito dela. Contudo, agora ela mudou de ideia. E como ela tinha concordado com a morte do terceiro filho, a Lua Nova iria começar o ritual. Aí ela começa a fazer um jutsu muito doido, de negócio muito louco aí, não tem de bulhufas nenhuma. E no fim ela bate no corpo do Myoshin com um tipo de estaca de madeira. E ele começou a gritar que nem um louco, deixando até os outros surdos. E de dentro dele começou a sair um monte de mão estranha, que negócio nojento. E aquelas mãos tinham apenas um único alvo. E elas estavam indo rapidamente até ele. Tão rápido que de primeiro momento o espírito azul nem percebeu. E o alvo daquelas mãos era o terceiro filho, Moki Gyeonggwon. E é isso, meu povo. Eu vou parar por aqui, né? Porque senão o editor tá lascado pra editar esse negócio, ele já tá reclamando. Então eu peço que vocês tenham paciência, muchachos. Vamos postar vídeos todos os santos os dias. Então vai pro próximo vídeo. Eu nem vou pedir nada pra vocês comentar não, porque... comenta, sei lá, alguma coisa aí. Dá like e vai pro outro vídeo.